Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Orocast. O Orocast de hoje promete, hein? Jonathan, e aí, Opa, beleza? fala comigo. Como é que você tá? Tô bem. Já estamos no finalmente, né? Finalzinho do ano. Finalzinho do ano, ou como está sendo gravado esse, a gente vai ver quando a gente vai postar esse episódio de hoje. Mas, ó, agradeço por todos vocês e não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para geral, porque é só aqui. Esse ano de 2025 ou sendo finalzinho de 2024, tá chegando muita novidade para vocês. Eu não sei se eu posso falar ainda, se o Kleb vai me autorizar a falar, mas, ô Jonathan, Fala tem comigo. muita novidade aí. Tem 2025. A Tem Orotrain, ela tá vindo com muita coisa boa para você aí. O Orocast vai ser uma plataforma agora sensacional, então aguarde. Em breve eu dou mais notícia sobre isso daí. mais informações. Mais informações. E podcast de hoje, o Orocast de hoje é com quem? Renato, Leonardo, né? Leonardo Mata. Isso aí. Caraca, seja bem-vindo. Obrigado, irmão. PhD, peraço. Valeu. E aí, cara? Certo? Porra, cara, demorou, mas foi, né? Foi Foi. aquilo. Pô, desmarque, vamos, coloca pra cá e coloca pra lá. Foi. E deu certo. Foi verdade. Eu acho que foi 3 vezes, né? Foi umas 3 vezes, né? Desmarcamos umas 3 vezes, mas quase no último dia de voltar pra casa, a gente conseguiu encaixar Porra, que aí. bom, cara. E eu vou falar pra você, é um privilégio dele aqui hoje, porque ele veio e amanhã, né? Amanhã já 9 tá. da manhã. 9 da manhã já tá partindo já pra Alemanha já, filho. Então, filho, pra você, deixa o arroba dele aí na descrição aí, segue o cara que o cara é um monstro. Valeu, obrigado. Cara, mas me conta aí um pouquinho dessa sua trajetória aí. Conta, pô, maior prazer. Bom, antes de mais nada, né? Mais uma vez, muito obrigado. Assim, muito bom, muito feliz em estar aqui com vocês. Porra, Poder eu que agradeço. compartilhar aqui um pouco da história, da rotina, um pouquinho de cada coisa. E a minha história na educação física, ela começou há 15 anos atrás, né? Eu tenho 15, 16 talvez. Hoje estou com 32, não sou tão velho quanto pareço, mas 16 anos atrás eu me inscrevo, resolvi prestar vestibular, e eu prestei vestibular para diferentes universidades, né? E aí eu passei na época para a UERJ. E aí a universidade, para quem não sabe, a UERJ é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro foi onde eu fiz minha graduação. Uhum. E aí, claro que ao longo da jornada, assim, né? Eu sou da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, eu sou nascido e fui criado... Você é da Baixada? Fui criado em Nilópolis. Nilópolis, Eu nasci em Nilópolis, fui criado lá. E até minha graduação eu vivi em Nilópolis, né? Então, foi uma trajetória, assim, de bastante percalços, de bastante, sabe... Aquela história de pegar as pedras do caminho e fazer pontes, que foram marcadas por muitos desafios. E durante a faculdade também tiveram vários desafios e no meio desses desafios muitas pessoas se levantaram, assim, de alguma forma para me estender a mão. Pô, legal, isso é bom demais. É bem legal. E aí eu fiz minha graduação lá na Universidade do Estado, terminei em 4 anos, graças a Deus eu não peguei nenhuma greve. E aí depois eu fui para minha pós-graduação, e aí eu fiz minha pós-graduação em Medicina do Exercício, e essa pós-graduação eu fiz na Universidade Estácio. Depois da pós-graduação eu emendei no meu mestrado, aí no mestrado eu trabalhei com Fisiologia do Esporte, basicamente ciências de reabilitação física, voltado para a parte fisiológica. Nessa época, se eu não me engano era 2018, era a época que a gente tava eu e Alex fazendo análise dos atletas do Quem Flamengo. é o Alex Souto? Maior. Ele acho que tá no Boa Vista agora. Eu vi uma Exato. postagem dele que tá no Boa Vista. E aí a gente, naquela época, o Alex trabalhava no departamento de fisiologia do Flamengo e eu fazia as minhas pesquisas com os atletas de lá. A gente Caraca, conseguiu que coletar maneiro. muito dado legal. Saiu um estudo internacional mostrando uma série de fatores assim que você pode levar em consideração para atenuar os riscos de lesão, diminuir a incidência do atleta no departamento médico. E aí dali, cara, quando eu termino o mestrado, eu olho para aquilo e falo, tá, a fisiologia, como o corpo funciona, é uma coisa que já é palpável para mim, eu consigo entender.
Eu quero entender a molécula, eu quero um pouco mais adentro. Que isso, cara. Eu vou falar pra você, eu tiro o chapéu, mano. É uma loucura. Uma loucura. É mais ou menos isso. Caraca. No início eu falei, cara, que eu decidi fazer isso? Mas depois eu entendi o porquê, né? Eu termino o mestrado e aí eu, conversando com o Alex, falei, Alex, gosto muito de você, a gente tem uma relação de pai e filho, assim, um carinho muito grande um pelo outro. Aí eu falei, cara, vamos cortar o cordão, eu quero me destinar para um outro instituto. E aí foi quando eu apliquei, fiz uma prova para o doutorado, para o PhD, na Universidade Federal do Rio, na UFRJ, no Instituto de Biofísica. Talvez para quem não conheça, está entre os 5 melhores institutos do Brasil e está entre os 15 melhores do mundo. Assim. Foi uma coisa assim que na época eu falei, cara, é um desafio, eu vou tentar. Cara, me fala como que era essa sua rotina de estudo, como que funcionava isso, cara? Cara, assim, era Assim, meio como que- louco. Meio louco. Você conciliava com o quê? Como que era isso? Eu nunca larguei a prática, cara. Sempre, durante da minha graduação até o final do meu doutorado, eu sempre participei na prática, tanto quanto estagiário, quanto treinador de sala e personal trainer. Eu dava aula de manhã, Cara, geralmente muito louco. de 6 da manhã às 10, 9, ia para o laboratório, ficava no laboratório fazendo as pesquisas de 9 até 5 e depois dava aula de 5 às 11 da noite. Era uma rotina que, por muitos anos da minha vida, foi bem cansativo, bem estressante, me deu muita ansiedade. Tem os seus contras, né? A gente Sim. geralmente as pessoas olham e falam assim: nossa, olha quanta coisa que o cara atingiu, mas a Imagina. custa do quê? Isso vale a pena perguntar. Eu recebo muita pergunta no meu Instagram de gente: ah, Léo, porra, como é que eu faço para fazer igual ou perto do que você fez? Eu falo, cara, faz o que você precisa fazer. Porque não é todo mundo que tem, não é capacidade, eu diria até saúde mental e física, porque isso compromete. E é muito interessante isso, porque você tá falando, porque tem muita gente que quer fazer muito e acaba não Não fazendo fazer nada. nada. Exatamente. Você tem que dosar bem. Tem que dosar muito bem pro o que você vai buscar, aonde você tem tato, porque a educação física é isso, mano. Tem um leque. Exato. Tem um leque do que você vai ali Exato. abordar ali. Tem gente que eu paro para conversar com uma pessoa e ela tem um domínio absurdo em biomecânica, e eu sei que eu não tenho muito domínio em biomecânica, e eu vou na minha praia do que eu tenho domínio. Então a Exatamente. educação física é exatamente isso, mano. É um universo, né? E é um trocando informação com o outro, e as pessoas ficam aí numa briga aí de ego, né? Bobo e. Isso não leva ninguém isso a não nada, leva a cara. nada. Não leva. Isso é muito interessante, cara. Aí me fala, como que. Aí você treinava, você estudava. Cara, eu sempre fui da prática. Então, assim, como que eu conciliava? Era isso. Manhã cedo até 9, 8 da manhã dando aula, laboratório, pesquisa, e aí até às 5 da tarde, de 9 às 5 da tarde, de 6 até às 11 da noite, personal de novo. E foi assim por 5 anos da minha vida. E aí foi exatamente durante esse período que muita coisa também aconteceu. Eu comecei ali assim, a história é bem longa, eu tô resumindo sim. aqui, né? Eu comecei a palestrar, comecei a dar cursos e aí veio o Arnold, a participação no Arnold me deu uma visibilidade muito grande na época. Eu tinha uma outra rede social com mais de 200 mil seguidores, eu decidi recomeçar, porque eu falava muito da minha vida, eu queria falar mais de ciência do que da minha vida. Sim, entendi. Então, naquela época ainda tinha aquele lance, recomeça a sua rede, porque aí você não automatiza o algoritmo. E aí eu fiz isso também. É. Eu acabei fazendo isso também na Eurotrainer, porque eu postava muito eu treinando, essas Exato. coisas assim, do meu dia a dia. E eu acabei fazendo um Instagram mais profissional, voltado Exato. pro que... Eu comecei a perceber isso. E aí, nessa época, foi sempre assim, foram 5 anos, pelo menos que foi o período quando eu entrei no doutorado, lá na biofísica, fazendo essa rotina, de 6 às 8, laboratório, e depois de 5 às 11, personal de novo. 6 às 8, personal, laboratório, e depois o personal de novo. E aí, cara, uma coisa que eu percebi isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, e isso eu falo para minha mãe, para minha sobrinha, para minha família, e falo para os meus seguidores também. Não adianta você querer reproduzir o comportamento de alguém, porque as pessoas hoje em dia elas têm muito disso, né? De você... tem uma frase em inglês que se fala, assim, né? Fake until you make it. Que é tipo, falsifique isso até você conseguir fazer.
pretenda que você finja que você é até você ser. E eu não gosto muito Aham. dessa frase porque tu não sustenta o processo. Se você não vê um real propósito naquilo que você faz, não tem por que você querer fingir ou querer seguir o passo de alguém, porque aquela pessoa sabe por que que ela fez isso. E você talvez só tá reproduzindo algo sem saber o porquê. Pô, fascinante. Verdade mesmo. E aí, toda vez que alguém vem e fala, porra, professor, como que você conseguiu, porra, personal, palestra, mestrado, doutorado, depois pega uma carreira no exterior, fala, se apega ao teu propósito. É isso. Não tem. Se teu propósito é ser um treinador de idosos, seja o melhor treinador de idosos e faça de tudo para ser o melhor treinador de idosos. Ponto. Você não precisa seguir o que eu fiz. E é muito interessante você falar isso daí, que eu falo muito sobre isso daí que você tá falando, mas eu falo sobre curtir o processo. Exato. Não adianta nada você ficar reclamando, ficar... Mano, vai ter que fazer, você vai ter que curtir o processo, você vai ter que passar por aquilo dali. E foi exatamente isso quando eu decidi abrir aqui o CT e eu não sabia qual ia ser o meu nicho. Como que eu ia buscar o meu nicho? E hoje eu tô fazendo, vai fazer um ano, né? Aqui, né? O CT aberto. E eu consegui encaixar o meu nicho. Sim. Que é o quê? Hoje eu tenho pessoas com Alzheimer aqui. Legal. Tenho pessoas para reabilitação. Recebi a mensagem hoje aqui, a mulher mandando mensagem que indicaram a gente porque ela fraturou 2 vértebras, isso, aquilo, e indicou a gente que a gente poderia fazer esse fortalecimento para ela. Legal. Então, eu comecei achei o meu nicho. Então, Exato. ninguém aqui em volta me preocupa mais. Exato. É Tá isso. entendendo? É sobre isso. É sobre isso. Ninguém me preocupa. E olha como é que é interessante isso que você tá falando, cara. Porque assim, quando eu vejo muito isso quando você para estudar um pouco de marketing digital, né? Tipo assim, antes de você, ou qualquer tipo de marketing, qualquer lançamento de produto, você vê assim, antes de você lançar um produto, entenda o seu público-alvo. Uhum. Entenda qual é a necessidade, quais são as dores e o que esse público-alvo busca. E depois você vai para o nicho e subnicho, né? Geralmente é sempre Sim, essa lógica. sempre E aí, uma coisa que eu fui percebendo com o tempo, isso é uma puta reflexão para quem tá no mercado da educação física, cara. Mais do que isso, entenda qual é o teu papel nesse nicho. Porque esse nicho vai existir para todo mundo. Mas se você não tiver o teu porquê, se você não tiver ali dentro de você o motivo pelo qual você faz o que você faz, da maneira que você faz, você não vai se sustentar nesse nicho. E isso de vocês crescerem, se manterem, de fazer essa alavancagem a longo prazo que vocês estão fazendo, é exatamente porque vocês sabem o porquê. Vocês sabem o motivo pelo qual vocês sabem o que vocês fazem o que vocês fazem. Uma coisa que me preocupa hoje, que a gente vive na época das tendências, né? Uhum. Rede social amplificou muito isso. A informação, ela chega muito rápido. E aí, você vê nitidamente que a tendência, ela vem, e aí você vê um fluxo muito grande de pessoas que geralmente não têm um papel bem definido para elas mesmas, indo em prol dessa tendência que passa. E aí depois são essas mesmas pessoas que vão em prol de uma outra tendência. Então é como se fosse cardume de peixe. Uma hora vai aqui, outra hora vai ali. Exatamente. E uma coisa que é fundamental, assim, para a gente pensando em posicionamento de mercado e progressão de carreira, já que a gente acabou entrando nesse ponto, entenda o teu propósito. E entender o teu propósito é se perguntar, tipo, 4 perguntas. O que você gosta de fazer? Por que você faz o que você faz? Se você gosta de fazer e faz bem feito, você conseguiria receber por isso? Se você recebe por isso, como você faz para fazer com que esse valor seja transformado na vida do outro? O nome disso, gente, na filosofia chinesa, se chama Ikigai. 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 O Ikigai é quando você atribui aquilo que você sabe fazer, da melhor maneira que você consegue fazer, você consegue receber por isso e, por consequência, você tem um valor agregado aonde a pessoa percebe esse valor. Muitas das vezes, o que eu vejo eu tenho que focar no dinheiro. Vamos focar na tendência, porque isso aqui vai pagar mais. A tendência passa, a pessoa se vê órfã. Aí foca numa nova tendência. Enquanto tem outro lado da moeda, que tu vê profissionais que se consolidam numa área, Sim. como você falou, Uhum. e a consolidação nessa área, por consequência, te traz um ponto de referencial.
Não é que a pessoa buscou a referência. A pessoa não buscou se tornar uma referência. Ela se consolidou, ela se aperfeiçoou, ela se desenvolveu, ela agregou valor. E aí, por consequência, ao agregar valor, você se torna um referencial. E ao contrário disso também é verdade. Tudo aquilo que não agrega valor se chama desvalor. E o desvalor, ele é associado com contravalor. E o contravalor, o que que é? É o contrário do valor. É aquilo que frustra. Verdade. Cara, ó, que bate-papo sensacional, cara. Que isso, cara? Legal, legal. Cara, isso daí é muito interessante porque por aqui passa milhares de pessoas, cada um com um pensamento diferente, com um estudo diferente e com uma bagagem diferente. E eu trouxe o Orocast. O propósito do Orocast foi justamente isso. Eu hoje estou num mercado totalmente diferente. Totalmente diferente. Isso que eu peguei, implantei aqui, é o que eu amo. Certo. É o que eu amo. Então, quando eu decidi abrir isso daqui, foi da seguinte maneira. Não foi para eu colocar dinheiro no meu bolso. Foi para eu montar um negócio e ser uma referência. É isso. Ser uma referência. E eu falo para ele que tá comigo, eu falo pro Kleber, eu falo para todos que trabalham aqui dentro aqui, eu quero ser uma referência aqui. Eu quero que as pessoas olhem o Auro Trainer como uma pessoa que dá cuidado, dá atenção e não dá só uma aula. Explica para a pessoa o que tá acontecendo com ela. Exato. Cara, aí eu fico vendo isso, aí chegou um cara aqui, assim, ó, tipo, cheio de dor. Aí ele, não, é porque eu tava treinando e eu fui fazer um terra e me deu um mau jeito. Aí eu falei, calma aí, senta aqui, pegamos, colocamos ele, conversamos com ele, entendemos o que tava acontecendo com ele. E ele saiu outra pessoa. Aí ele, não, quero fechar com vocês. Tá aí ó, a parte do que a gente quer, entendeu? Exatamente. Que a gente quer. E é o que eu percebo, tipo, no mercado, assim, de personal... assim, como indivíduo, né? Porque na maioria das vezes não são donos de centros de treinamento. A gente começa como personal, né? A gente desenvolve... Você, sua carreira, provavelmente passou por essa fase até você se tornar um empreendedor. E uma coisa que eu percebo, e eu falo muito sobre isso, inclusive, eu tenho um curso, né, que se chama Personal WK, que é um curso de capacitação para personal trainer. E no Personal WK, WK é porque o W vem de winner e K vem de knowledge. E winner e knowledge quer dizer vencedor pelo conhecimento. Tá onde? Tá na descrição? Tá na descrição da minha bio lá do Instagram. Depois entra aí. Coloca pra gente dar uma olhada aí. Tá bom. Coloca aí. E aí, lá no WK, eu falo exatamente sobre isso, cara. Tipo assim, a maioria das vezes, a gente começa como professor de sala. Faz do estágio, né? Aí do estágio você se efetiva como professor de sala. E aí você entra para professor de sala. E aí, o que acontece é o seguinte. A maioria dos profissionais, eles se veem como professor de sala perdidos. Né? O cara entra, e aí e agora, né? Geralmente bate aquele frio na barriga que o cara não sabe como prestar um diferencial no atendimento, por muitas das vezes a insegurança quanto à prescrição. E se aparecer um cardiopata, e se aparecer um diabético, e se aparecer, sabe... Ó o Nedinho aqui, esse é meu gato. É bonitão. É seu gato? É meu gatinho, Tá aqui, né? É. Tá aqui, clica aqui ó, depois. Eu tô tocando na tela, foi mal. Que tá em tela cheia aqui pro pessoal. Tá aqui no Leonardo, aqui logo embaixo, doutor em ciências, tá ali o linkzinho, aí lá tem o... Clica o nesse WK. link aí, ô John, só pra gente ver. Aí tem, calma aí, eu acho que é esse aqui, ainda tá na Black. Eu nem tirei. Ih, rapaz, tá na Black Ainda ainda, tá na ó, rapaz. Eu não botei. Vamos ver se vai. Não tá mais não, tem que atualizar o link. Mas enfim, vai estar lá como WK. E aí, Maneiro. se botar, talvez no Google apareça, porque é página pública. Não é show de bola. privada, não. E aí, lá no WK, eu falo exatamente sobre isso, cara. Eu falo sobre essa importância de você saber fazer as transições das fases da tua carreira. Que é exatamente o que você fez até chegar aqui, o que eu fiz até chegar onde eu tô, o que bons profissionais fazem até chegar onde eles querem chegar.
E aí, um ponto que é crucial no meio dessa fase é você, mais uma vez, não negociar valor. Por isso que é importante você se conhecer. E aí eu vou te explicar o porquê. Caraca. Eu vou te dar um exemplo. Então, eu e você, os dois a gente trabalha aqui no CT, no Oro Training. E aí, você tem o horário da manhã, todos os teus horários, você tem o seu CT lá com a capacidade máxima atingida. E eu tenho o meu horário da tarde. E todos os horários da tarde, eu também tenho a capacidade máxima atingida. Nós dois temos a mesma capacidade de captação, pensando em número de alunos. Mas existe uma outra variável que a gente não pensa, que é isso que você está falando. Tipo de atendimento que você vai prestar. E aí, você é um cara que não limita o seu valor pelo seu preço. Vamos supor que você receba, não estou falando que é o valor, o preço, eu estou só hipotetizando, você receba R$10 sua hora-aula. E eu também recebo R$10 minha hora-aula. Só que para você, o seu valor não se negocia, ou seja, você aceita esse preço porque é a condição, mas o seu valor eu vou entregar o melhor que eu posso porque eu aceitei esse preço. Uhum. E na minha cabeça, o meu valor se torna negociável. Calma aí. Se eu estou recebendo 10 e eu não estou satisfeito com 10, eu não vou dar o meu melhor. Que é o que acontece em muitas academias. Eu recebo R$8 hora-aula, e aí o cara já fica naquele migué na sala de aula. Não presta um bom atendimento, não olha para o aluno. E olha o que acontece. No teu horário com a máxima capacidade, meu horário com a máxima capacidade, os dois recebendo o mesmo preço de hora, mas você com um valor acima do meu. Porque você não negociou os seus valores. Seus valores você quer prestar um bom atendimento independente do quanto você receba. Você aceitou essa proposta e por isso você está aqui para dar o teu melhor. Porque se você não quisesse, você poderia muito bem não aceitar, mas por isso você vai lá e dá. E eu não, tô lá sempre. Aí, depois de uns 3 meses, eu olho para você e te vejo assim, caraca, você tá com 10 alunos de personal. E os dois na mesma condição e eu não tô com nenhum. O que mudou nisso? Você conseguiu mostrar o seu valor independente do preço. Você não negociou. Por isso que eu te falo que tudo aquilo que não agrega valor é contra-valor. E isso frustra. O meu caso, quando eu negocio o meu valor pelo meu preço, quando eu falo eu não vou dar meu melhor porque não tô recebendo o que eu gostaria, eu tô tirando meu próprio pé. Porque eu tô deixando de mostrar para o meu aluno, que pode me tornar o possível consumidor do meu serviço, que eu posso prestar um serviço premium para ele, eu posso cobrar por isso. Uhum. E é isso muitas das vezes que acontece. O cara sai, vira professor de academia, não está satisfeito com o salário da academia, ele quer ficar brigando com o salário e acho que tem direito, sim, se não está satisfeito, de negociar essas questões, mas se também ele não quer continuar e acha que ele deixar de trabalhar vai ser bom para ele, não vai. O que acontece na maioria das vezes e foi assim que aconteceu comigo. Eu aceitei um salário de R$6 hora-aula na época. R$6? R$6 hora-aula. É estagiário? Não, professor. Estagiário eu recebia 3. Eu não vou falar o nome da academia não, porque não convém. Mas isso há quanto tempo atrás? Ó? Tem uns 10 anos. 10, Gente. 8 anos. 6. Pois é. Tanto que eu tô defasado. Eu já nem sei quanto que é um salário hoje em dia. Eu fiquei de bobeira agora. E aí eu aceitei esse salário, mas eu botei na minha cabeça. Cara, eu tô na nata do wellness e do fitness do Rio de Janeiro. Uhum. Barra da Tijuca, academia boa. Falei, tá bom, aceitei, mas não vou deixar de ditar meu valor. Preço não dita meu valor. Eu sempre boto isso na cabeça. Não importa o quanto eu receba. Eu aceitei, eu vou mostrar o meu valor, independente do preço. E aí comecei, cara. Nossa, eu lembro que eu entrava em sala. Primeiro objetivo, dar boa noite para todos os alunos da academia. Academia gigante. E não era só um boa noite vazio, não. Era assim, olhava, sei o nome desse cara? Sei, então tá. Boa noite. E aí foi meu primeiro aluno de personal. Boa noite, Dário, tudo bem? Pô, sobe só um pouco teu banco aí, porque tu tá fazendo uma rotação interna de ombro que pode te machucar. Aí o cara sabe meu nome, o cara cuidou de mim. 10 segundos, tu já deu a cartada. O cara sabe meu nome, o cara cuidou de mim e o cara foi educado. E não fica marcando presença não, acabou, tu já deu tua carta, vai. Não fica de resenha. Aí depois de tu cumprimentou, isso era a minha rotina. Depois que eu cumprimentava todo mundo, eu ia nos detalhes de pessoas que me davam abertura, porque tem gente que tu vai corrigir a pessoa. E a pessoa, ela já... Essa pessoa você respeita. Uhum. Claro, não vai deixar a pessoa fazendo errado, mas não vai respeitar. E aí eu ia na pessoa que já me dava mais abertura. Aí, belo dia, eu tomando um café, e não tinha nenhum aluno de personal.
Me chega 5 pessoas na academia. 5, de uma vez. Assim. Pô, olha, a gente quer fazer personal contigo. Não eram amigos. Entraram num papo durante o treinamento de um cara que corrigia, que olhava. Tipo assim, em 1 hora eu fechei 5 alunos de personal, já tava botando... Na época eu tava cobrando de personal 150, aí tu calcula aí, dá 500 vezes 100, bota aí, bota um papo de 1.200 por aluno, vezes 5. Ali eu já botei 6 mil reais no bolso. Mas você acha que hoje os empresários que visa isso, você acha que ele poderia dar mais qualificação aos profissionais para aumentar mais esse rendimento, para poder ele prestar um serviço melhor dentro da academia? Muito boa pergunta. Assim, sendo bem sincero, a academia que eu trabalhava, eu vou te dar uma perspectiva e eu vou te responder de forma mais direta. A academia que eu trabalhava dava curso toda semana. Capacitação toda semana. Quando não era obrigatório, tinha 4 pessoas. É uma academia enorme. Tinha 4 pessoas. Quando era obrigatório, estava todo mundo lá. Uma coisa que eu percebi ao longo desse tempo é que não é uma questão de dar formação, mas de buscar a formação. Porque eu conheço muita gente, e eu posso até falar por mim, que não tem condições de buscar, de ter formação. Mas qualquer formação que é dada, aproveita até a última gota. É aquele que tu olha e fala, pô, esse cara tem brilho nos olhos, essa menina tem brilho nos olhos. Porque o que eu vejo é tipo assim, não é uma obrigação da empresa ou do empresário buscar pelo seu funcionário. Você tem que dar uma boa condição de trabalho, você tem que possibilitar, sim, condições de aperfeiçoamento. É fundamental. Quem não quer um profissional atualizado, que atenda bem, que saiba se postar em sala de aula, que é muito importante. Mas a maioria das vezes eu percebo que as pessoas elas buscam mais informação do que formação. É muito mais conveniente o cara tá deslizando o feed e buscando aquilo que alimenta as suas vontades, porque é isso que o algoritmo faz para tu se manter ali na rede social, do que o cara comprar um curso ou buscar um curso ainda que gratuito pelo conselho, o CREF faz muito isso, ou pela academia, e ter ali a sua formação de fato consolidada. Então, eu acho que é uma coisa que é uma coisa intrínseca. Ela parte da vontade do cara, ou da pessoa, no caso, em se desenvolver. E da onde vem essa vontade? Do propósito. Cara, e é muito interessante isso, que esses dias tava um aluno, tava aqui no CT aqui, conversando comigo. Aí eu fui, tava falando sobre um livro que eu tava lendo, que eu tô lendo, né? Aí fui e falei pra ele, ele virou e falou assim: Ah, eu não tenho paciência pra poder ficar ler livro, não. Não tenho paciência, não. Eu nem leio nada. Não leio nada. Eu falei: Você não lê nada? Você tem certeza que você não lê nada? Aí ele: Não leio, não tenho paciência. Eu falei: Cara, o tempo que você tá aqui, ó, você tá lendo toda hora, mano. Tu tá lendo, as informações estão passando aqui. Mas só que você não tá lendo coisa que tá sendo muito útil para você. Exatamente. Mas procure um livro que que adequa ao que você quer, porque aí fica melhor para você pegar e absorver alguma coisa. Sim. Porque isso daqui é informação toda hora, mano. Toda hora. Toda hora. Eu não sei se você viu agora, saiu na revista Times. Isso super circulou lá na Alemanha, porque, tipo, eles têm muita preocupação com rede social lá. A gente fala muito daqui de regularizar e tal, mas na Europa é muito regularizado. Tipo assim, quando é fake news, aparece embaixo do post, assim. É mesmo? A própria rede social informa que a notícia é falsa. Se tu for no antigo Twitter, né? Tem lá. Notícia falsa. Informa tudo. E aí uma das notícias que saíram lá, que rodou muito, foi mal traduzindo, é uma expressão que fala cérebro apodrecido. E é isso que... Apodrecido. E é isso que está acontecendo atualmente. Tipo, o fluxo de informação, ele se tornou uma coisa muito alta. Muito alta, mais do que, às vezes, a nossa capacidade de processamento. É como se você tivesse um computador com, sei lá, 100 gigabytes de fluxo de velocidade,
mas com um HD de 50 GB. E nem SSD. E nem SSD. Bota aí. Talento que Pois é. E aí, cara, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo é que, por uma tendência natural, biológica do ser humano, a gente não vai naquilo que não é confortável. A gente não vai naquilo que a gente não gosta. Se a gente vai é porque a gente entendeu que é necessário. Uhum. Mas você sempre vai naquilo que é mais confortável. Tu compra a melhor cadeira pra você, tá sentado aí porque é confortável. A tua cama, porque é confortável. Então você vai buscar coisas que te trazem um certo grau de conforto. E o celular, basicamente, eu costumo dizer assim, se você não está lendo, você está sendo lido. Porque é basicamente assim, você tem uma inteligência artificial integrada que baseia seu movimento, por exemplo, a sua câmera frontal, ela lê seu movimento óptico. Ela sabe para onde teu olho está olhando. Se tu botar no explorar lá, tiver vários postos, teu celular é capaz de identificar para onde o teu olho foi, baseado naquele explorar lá. E aí no final, o Instagram, as redes sociais, elas vão te dando aquilo que você quer. Mas nem sempre aquilo que você quer é aquilo que você precisa. A maioria das vezes o que você quer não é o que você precisa. E aí, com relação à leitura, estudo, uma coisa que eu faço, que eu recomendo, assim, que, pô, funciona super bem, não gosta de ler, cara? Assina uma plataforma de audiobook. Tá no carro? Mete um audiobook lá. Audiobook. Como que é? É aqui, ó. A minha tá aqui, ó. Eu tenho Aqui, a ó. Audible. Aqui, ó. É isso, é. Tá aqui a minha. A minha é aquela... Aqui, 12 minutos. A minha é a Audible da Amazon. A Aham. Audible da Amazon, ela te dá todo mês 3 créditos e tu pode ouvir 3 livros diferentes. O que você quiser. Eu pago R$10,90. Aqui eu não sei quanto que tá. Lá é 10 euros. Aham. E aí eu posso assistir, eu posso ouvir, tipo... Às vezes eu tô ouvindo aí. E outra, você pode treinar outras valências. Você quer ouvir o áudio em espanhol? Espanhol. E o interessante, pelo menos essa daqui que eu uso aqui, é que você assinou, ela vai buscar tudo que você mais te agrada, né? Ela vai amarrando Exato. tudo, e ela te dá as melhores posições do que você. E como encaixa super certo. Exato. Porque eu gosto disso, aí eu gosto disso, isso daqui eu não isso. gosto, e encaixou aquilo dali. Aí manda pra você tudo um. É isso. E aí eu esbarro exatamente nisso. A gente tá num momento, cara, que a quantidade de informação e a quantidade de veículos para que você tenha conhecimento, que é diferente de formação, é muito alto. E eu percebo que cada vez menos, pelo menos dentro da nossa área, eu me limito a falar da nossa área porque eu não estudo outras áreas, eu percebo que isso é bem limitado. Falta um pouco de profundidade, sabe? Eu vejo que a nossa educação física, vamos botar aí, dos últimos 10 anos, ela saiu de uma educação física que buscava o detalhe e a profundeza das coisas e passou para uma educação física de posicionamento independente da profundidade. O cara, ele se preocupa em se posicionar bem. Mas na hora do vamos ver, muitas das vezes, o cara tem um ótimo posicionamento, um ótimo engajamento, fala super bem, mas na hora da resolução do problema, a maioria das vezes não resolve. E eu não estou falando isso para apontar dedo para ninguém, mas é uma coisa que a rede social trouxe. Você tem que falar bem, você tem que se posicionar bem, você tem que ser notado se você quer ter mercado. Só que uma coisa que a gente esquece, muitas pessoas esquecem, é que ser notado é uma consequência de gerar resultado. Não adianta você falar bem, você fazer tudo bem, na hora de gerar resultado, seus resultados não agregam valor. Aí aquilo que era bom se torna uma propagação de notícia ruim. Igual famoso quando faz alguma coisa errada. Aí todo mundo começa a falar. É isso. Então acho que falta um pouco disso. Eu acho que falta um pouco a gente voltar 10 anos atrás e falar assim, cara, calma aí, eu tenho vergonha se eu não souber falar sobre um assunto e eu começar a falar. As pessoas parecem que perderam a vergonha. Desculpa o que eu vou falar, mas a burrice deixou de ser vergonha. Deixou de ser vergonha o cara chegar e falar assim, porra, olha, eu não sei sobre esse assunto. Eu não vou falar sobre isso. Porque eu tenho vergonha de falar sobre algo que eu não sei. Aí o que o cara faz? Às vezes o cara pega, que nem eu vi esses dias, começa. Não, porque o que causa fadiga é o lactato, e o lactato atrapalha o crescimento dos teus músculos, por isso você... Aí eu falei, caralho, tipo, o cara pulou, eu fico imaginando o autor do livro de bioquímica, o Leninger,
Tipo assim, pegar um livro desse tamanho e fazer assim. E fazer assim. E o cara fala com uma propriedade, cara, que E te convence. Aí a pessoa fala... Até convence nós que entendemos do assunto. Exato. Aí fala com uma propriedade, aí tu fica assim, caralho, meu irmão, eu tenho, como eu te falei, eu tenho vergonha de ficar gravando story. Eu queria ter 10% da confiança desse cara pra falar de um pouquinho que eu acho que eu sei. Uhum. Hoje em dia se perdeu isso, cara. E é assim que as informações vão se propagando. E isso não é conhecimento. É onde eu falo, tipo, as pessoas leem informações, veem informações, mas elas não sabem encontrar conhecimento. É bem complicado. Cara, ó, eu peguei chegou um casal pra treinar aqui e eles estavam treinando em uma outra academia aí, né? Uhum. E ele trouxe o laudo deles. Cara, eu fui ver. Aí eu fui ver ele, hérnia de disco, o cara tava todo zoado. Uhum. Precisava fazer um fortalecimento com ele, tudo certinho. E eu perguntei pra ele, quais os exercícios que você tava fazendo lá? Ele, pô, eu tava fazendo polichinelo, Eita, eu tava fazendo abdominal, flexão de coluna. tava fazendo remada encurvada. Aí eu falei, tudo que não pode. É só parar de treinar que tu fica bom. Fala pra ele. Aí ele virava aí, ô Rafael, e eu treinava, parecia que no outro dia eu tava pior. Aí eu falei, ó, vamos lá, vamos parar com tudo isso. Aí ele chegou aqui, aí hoje ele mora no mesmo condomínio do que eu ali. Eu tava descendo a rua. Sabe o que ele tava fazendo? Ele tava fazendo uma obra na casa dele, ele tava com a pá assim, ó, jogando entulho. Aí eu falei, o que você tá fazendo aí? Ele, não, eu tô super bem. Eu falei, mas é porque calma, você tá não forte, exagera, mas garoto. não exagera não. Não exagera não. É isso, Então cara. é exatamente sobre isso. E eu fui ler o laudo dele, eu não entendia nada sobre o assunto. Certo. Mas só que eu falei, olha, deixa comigo que eu vou dar uma estudada pra mim ver como que eu vou trabalhar em cima de você. Hoje o cara tá aí, ó, feliz da vida, ele e a esposa aqui. Rafa, dica pra tipo assim, pra todo mundo que tá ouvindo a gente agora, cara. Você sabe o percentual de pessoas que sentem dores nas costas? No Brasil, ele passa dos 80%. Passa. E aí você pensa assim, para eu não tá botando informação errada, eu acredito que passe dos 70, eu não tô muito bem atualizado sobre isso. A última informação que eu li era mais de 70% das pessoas já tiveram ou têm algum tipo de dor na região lombar. Aí se você parar para pensar que seja 70%, de cada 10 pessoas, 7 vão ter problemas ou tem algum tipo de dor na região lombar ou próximo ali da região sacral. Aí uma coisa, e essa informação eu tive quando eu tava acabando de me formar, era 2014. Eu peguei e falei assim, cara, o que eu tenho que aprender para conseguir trabalhar com essas pessoas? A primeira pergunta que eu fiz, primeiro, saber ler laudo. Saber ler a imagem e o laudo. O que eu fiz? Conversei com um amigo meu que é médico, ortopedista, falei, cara, posso fazer um curso de exame de imagens para coluna vertebral? Ele é cirurgião. Ele, pode, pô, vamos comigo, faz. Eu mesmo sendo professor, pode. Cara, comecei a estudar. Comprei um livro de coluna vertebral, comecei a estudar tal, aí aprendi a ler laudo. Tanto a ler laudo, quanto a ver imagem, a encontrar, né, os pontos ali de possíveis lesão. E aí depois o que eu fiz? Pós-graduação em medicina do exercício. Reabilitação no mestrado. Quando eu saí do meu mestrado, cara, eu posso te dizer assim, não vou dizer 100%, que não sei se seria, mas absolutamente todos os meus alunos, e se for mentira, que se manifeste um dia, se manifeste aí na gravação, absolutamente todos os meus alunos não sentiam dores lombares treinando. Aluno, eu tenho esse Dário, que foi meu primeiro aluno, ele tinha, tu sabe formação de osteófito? É um cálcio ósseo que se projeta para trás e comprime a medula, cara. Que isso? Degenera, você tem aqui a vértebra, né? A vértebra, o disco degenera, a herniação acaba. Essa herniação ela vai se calcificando e forma um cálcio ósseo. Ele tinha formação de cálcio ósseo e tipo, se projetava para o canal medular. E esse cara chegou para mim e falou, eu não consigo sentar. Eu tenho um vídeo dele, até muito antigo, não sei se conseguiria achar, talvez ache. Se tá na minha rede social, eu tenho um vídeo dele fazendo agachamento a fundo. Tipo, depois de 5 anos treinando.
Foi uma construção a longo prazo. E aí, é uma dica assim, a longo prazo para todo mundo, tipo, se especialize em entender principalmente questões relacionadas a lesões musculoesqueléticas e de região de dor lombar. Por quê? As pessoas estão cada vez mais tentadas, as pessoas estão cada vez mais sedentárias. O nível de atividade física até aumentou. O número de pessoas que fazem exercício físico também aumentou no Brasil. Isso é um aspecto positivo. Mas ainda assim, muitas pessoas sofrem com problema de dores e lesões na região lombar, de quadril. Então, tipo, é você olhar e aí é aquilo. Isso é um nicho de mercado, certo? Aquilo que a gente falou no início. Então, você tem esse nicho. Qual é o teu propósito? É você alinhar o teu propósito com o nicho. Porra, meu propósito é cuidar de pessoas. Pum. Tu já alinhou. Como que eu posso cuidar? Eu quero aliviar as dores da pessoa. Tu tá mais próximo. Pum. Como você quer aliviar? Eu quero aliviar as dores prestando um bom atendimento que permita eu ter uma prescrição baseada em evidência segura, mas ao mesmo tempo eu ofereça conforto psicológico e emocional. Pum, tu tá mais perto. Isso tudo vai te moldando para tu se tornar um diferenciado naquilo que tu faz. Então, tipo, só para fechar o ponto, o tópico, é entender o nicho, né, como a gente tava falando, mas pensar que quais nichos eles são importantes atualmente e são necessidades de mercado. Então, quando eu tava lá 10 anos atrás, eu já tava saindo daquele boom de cardiopatias, né? Hipertensão. Foi quando começaram a se falar de HIIT para melhora de condicionamento cardiovascular em cardiopata. Falei, cara, isso aí é uma coisa que eu sei que depois vai se tornar um senso comum. E as questões de dores de lombar e costas é uma coisa que eu não vejo perspectiva de redução. Eu vejo melhorias, mas não vejo redução drástica. Assim. Então, eu acho que esse é um bom nicho de mercado para quem tá ouvindo a gente aí começar a pensar. Começar a pensar. É. Pô, muito bom, cara. Que visão. É. Que Valeu. visão. Porra, show de bola mesmo. Cara, e me fala como que foi. Não sei se você pegou isso. E eu cheguei a pegar porque foi uma época da pandemia. A pandemia começou um monte de personal a bater cabeça porque não entendia do mercado online. Aí eles, quem entende, aí começava um procurar o outro, começar a fazer consultoria online, começar a gravar vídeo, vender vídeo, isso, aquilo, foi uma loucura só. Foi. O que tu fala sobre isso? Esse boom no mercado e essas pessoas que estão procurando o mercado estão entregando um treinamento e não faz uma avaliação profunda do indivíduo. E o indivíduo chega com material para poder treinar dentro da academia sem respaldo nenhum. Como que a gente fica com isso, cara? A pandemia, para mim, foi um período de muito crescimento, por incrível que pareça, cara. Foi um período trágico para a humanidade a nível global. Sim. Mas foi um período também de muito autoconhecimento, de crescimento no sentido de... E não confunda crescimento no sentido de... Por vezes você cresce, mas o seu faturamento cai, as demandas aumentam, o estresse aumenta. Crescimento nem sempre é coisa boa, não. E aí, nesse período, foi exatamente isso que aconteceu comigo. A pandemia veio, começou o estresse a aumentar, porque eu diminuí drasticamente o meu número de aulas. Eu já estava no doutorado, então eu tinha ali o doutorado comigo, estava ainda fazendo o doutorado e tinha um prazo para acabar, então o estresse estava lá no auge. E o meu faturamento caiu. E aí foi que o crescimento veio. As pessoas acham que crescimento é só quando tudo tá dando certo. Né? Eu falei, cara, deixa eu conversando com a Carol, né, minha namorada, eu falei, Carol, eu preciso parar e pensar. Tava muito agitado. E aí tu pensa, né, doutorado e aluno, e tem que dar conta de casa, e que eu já morava sozinho, morava com ela e tal. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Eu fui, parei, refleti. E, claro, né, também... Suporte terapêutico, eu sempre fiz terapia com psicóloga desde os meus 15 anos, eu faço até hoje. Isso é ótimo. Isso é muito bom quando você pensa em... Porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas, preocupadas com o futuro, querendo se posicionar, querendo ser referência, mas elas esquecem de cuidarem delas mesmas. E aí, nesse período, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu falei, cara, eu não posso, mas personal parou completo. Eu, sinceramente... Eu não gosto do modelo de consultoria online, eu não gosto de fazer, porque eu sou detalhista. Eu gosto de... E aí, o período que eu fiz, eu tinha uma videochamada com o meu aluno
e isso não foi durante a pandemia, foi 3 anos antes da pandemia. Eu tinha videochamada com meus alunos e eu fazia análise de movimento. Não é aquela MVF, análise funcional de movimento, não. Eu fazia movimentos básicos. Como você agacha, como você faz uma posição de prancha, sustenta o máximo que der. Faz uma posição de prancha lateral, sustenta o máximo que der para ambos os lados. Eu fazia esse tipo de... E por vídeo. E aí ali eu ia... E uma dica que eu dou, assim, para quem busca, né, esse trabalho com consultoria é... Se você está em dúvida, e aí é mais para o cliente do que para o treinador. Se você está em dúvida em qual consultoria você escolher, qual consultoria você se envolver, antes de mais nada, checa a avaliação. Uma boa consultoria, ela é precedida de uma avaliação minuciosa. Se a pessoa não faz avaliação, e eu não estou falando de percentual de gordura, não. Percentual de gordura, peso, composição corporal, beleza, é um plus, é importante. Mas mais importante do que isso, que a gente deixou de considerar e que o esporte considera muito bem, é a análise funcional de movimento. Uma consultoria boa, o cara tem que fazer uma análise de movimento prévio e aí vê o peso, tenta de alguma medida obter o maior número de dados do aluno possível, frequência cardíaca, pressão arterial, de alguma forma. Hoje em dia tem aparelhinhos automáticos, né? E depois, quando você prescreve o treino, os 3 ou 4, não sei quantos treinos vão ser montados, né? Os treinos, seja o A, B, C, D, E, não sei, depende da individualidade do aluno. O treinador ele tem que, no mínimo, fazer uma videochamada e olhar o movimento como está sendo feito. E não é isso que na maioria das vezes acontece. E aí, quando você... E aí essa para o aluno, né? Como se atentar a isso, uma boa consultoria vai fazer uma avaliação prévia e uma avaliação pelo menos nos primeiros treinos, no primeiro treino de cada série que você tem, de cada sessão que você tem. Se você tem A, B e C, um para A, um para B e um para C. Para ver se os movimentos estão sendo compensados de alguma forma, se está tendo desequilíbrio, desbalanço, se está tendo qualquer tipo de encurtamento de movimento, qualquer tipo de compensação que pode ser funcional, para que ali a pessoa consiga ajustar. Uma coisa que eu fazia, e aí é uma dica que talvez, que na época me rendeu bastante, eu trabalhava com a consultoria, eu cobrava 10%, 20% a mais, e dava esses 20% pro professor de sala da academia que a pessoa malhasse. Caraca, que maneiro, cara. Eu pegava e falava assim, ó, quanto que é? R$500, consultoria, né? Aí eu botava 500, vamos supor, 550. Aí eu pegava, tirava dali desses 550, ficava 450, dava 100 pro professor. Todo mês. Aí imagina, se tem 10 pessoas daquela academia, esse cara já tá tirando R$1.000 extra só pra estar em sala e olhar, não é pra dar personal, não. Pô, que maneiro. Então, tipo, no final, o que acontecia? O professor visão, de sala, olha a visão. O professor de sala, ele queria mandar aluno pra consultoria quando ele não conseguia fazer por ele mesmo, porque muitos na época não faziam, tô falando de 3 anos antes da pandemia. Eles mandavam aluno, porque eu já tinha a estrutura da minha consultoria montada, eles mandavam aluno, eu fazia a consultoria, e aí dava um repasse para eles. E se mandasse, era 30%, 150. 400 mil, 150 do cara. Caraca, mano. E aí isso ajuda, porque no final, tu tem um cara que vai estar ali olhando por você, ele já vai estar em sala. Ele não tem que ficar olhando o aluno o tempo todo. É o professor do horário para passar a série e qualquer incoerência na série, eu tenho humildade suficiente para reconhecer. Ó, se você tá falando que isso não tá dando certo, o que você acha que dá certo? Claro. Entende? E aí, isso alavancou, cara. Eu cheguei a ter 100 alunos concomitantes, assim, na consultoria. Isso na época que eu tava fazendo mestrado. E depois eu parei. Hoje eu não faço, já tem uns 7 anos que eu não faço consultoria, 6 anos, uma coisa assim. Mas essa foi uma dica, assim, que eu tinha, mas eu não usei na pandemia. Na pandemia eu não fiz consultoria. Foi aí que eu Só falo... ficou só colhendo conhecimento. Não, cara, foi tipo isso. Eu não usei. Foi aí que eu falo. Foi aí que veio o crescimento, cara. Foi na pandemia que eu resolvi e falei, cara, eu tenho um curso aqui parado, que eu fui dar uma palestra. Foi a palestra do Arnold até. Falei, palestra tá aqui. Se eu gravar essa parada aí, sei lá, vender online. Aí foi a primeira pergunta que eu me fiz. Eu falei, cara, como é que eu faço para vender online? Eu botei no Google. Como vender curso online? Aí apareceu a Hotmart. Aí eu fui, estudei, fiz um curso dentro da plataforma da Hotmart
para entender como que a Hotmart funcionava, sozinho. Eles têm lá a Tem. academia, a Hotmart Academy. Eu fiz lá e aí fui entendendo. Eu não sabia como gravar, não tinha nada de OBS Studio, nada disso não sei se usa hoje em dia, mas há 2 anos atrás se usava bastante. Eu gravei a tela pelo PowerPoint, cara. Eu não tinha nem vídeo, era só a tela. Aham. E aí eu gravei a tela, um curso de capacidade muscular, que era uma coisa que é uma coisa que eu estudo bastante, é uma das minhas áreas de pesquisa. Capacidade muscular. Porque a gente pensa muito em força muscular, né? Aham. Só que o músculo ele tem flexibilidade, capacidade aeróbia, resistência, força. Então, quando você pensa em capacidade muscular, a gente está falando de todas as capacidades e valências que o tecido muscular pode desenvolver. Ele pode ser forte, pode ser resistente, ele pode ser flexível, ele pode ser condicionado aerobicamente. E aí eu comecei a falar sobre capacidade muscular na saúde e na doença. O papel do músculo como órgão endócrino. O curso vende até hoje, o curso está lá na minha bio. Cara, ó, assim, só fazer uma pergunta aqui a respeito sobre isso daí, mas também eu gosto de treinar muito força, Sim. treino de força, Sim. bastante progressão de carga, Sim. muito volume. Então, de uns tempos pra cá, eu tava ficando meio robóticozão, tá Sim, ligado? Tava sim. ficando meio duro, aí comecei a fazer uns alongamentos, fazer umas flexibilidade pra poder melhorar mais essa... Mas só que o que acontece? Me corrija se eu tiver errado, tá bom? Pelo amor de Deus. Não, claro. Os meus tendões, eles não estavam suportando mais a capacidade do que eu tava pegando de peso. Tava Certo. pegando muito peso, aí eu tive que, ó, dar um passinho pra Passinho pra trás trás. Sim. e segurar um pouquinho a onda. Sim. Mas só que o que fazer quando acontece isso? É mesmo segurar a onda mesmo? Esperar? Certo. Do tendão que você diz ou com relação a ficar rígido e o treino de força? Não, vamos lá. O que acontece? Quadríceps, treino de Certo. perna. Certo. Aí tô fazendo treino de perna. Aí eu senti que acima da patela começou a dar um incômodo, Certo. certo? Certo. Aquele incômodo assim, que tipo uma fisgada assim Sim. por cima, assim, Sim. que eu percebi que era um tendão, que Certo. tava já incomodando já. E tipo, perna normal, não tava sentindo dor no joelho, nada disso não. Tava sentindo uma dor por cima que eu achei que tipo, não tava acompanhando ali. Certo. Então, o que acontece? Quando a gente pensa no treinamento de força, primeiro, né? O treinamento de força, ele não tira, diferente do que muita gente pensa, ele não tira a sua flexibilidade e a sua mobilidade. Desde que esse treinamento de força, ele preserve as amplitudes Uhum. naturais, estruturais e funcionais das suas articulações. O que isso quer dizer? Você tem a sua articulação do ombro, por exemplo, e vamos supor que você tem um acrômio do tipo 3, que é aquele acrômio gancho, né? E aí, na hora de fazer uma abdução, você não pode... Você pode ter síndrome de impacto, por exemplo, se você fizer um movimento com uma amplitude maior. Então, isso, você tem uma limitação estrutural, que é você não consegue fazer a abdução porque você tem um acrômio tipo 3 e aí só corrigindo por cirurgia ou alguma coisa do tipo. Uhum. Alterações funcionais. Vou te dar um exemplo. Não sei, teve algum dano neurológico e você não consegue mais fazer, sei lá, abdução de quadril. Então você tem ali que é também uma alteração estrutural, mas que afeta a funcionalidade, porque você não consegue mais fazer de forma adequada. Ou o valgo, o valgo dinâmico, né? Dinâmico. Isso é uma funcional. Então, quando você pensa no treinamento de força, pensa assim, o treinamento de força, ele pode ser o seu principal benefício para acentuar os efeitos da flexibilidade. O problema é que as pessoas hoje, elas olham para o treinamento de força, hoje não, antigamente, hoje já se tem uma noção melhor. Era socar a carga, fazer o máximo que der, treinar até a falha, e por muitas das vezes, e aí a gente sabe que isso rola, principalmente em academia, quando tem muita gente, as questões de você treinar mais o teu ego do que o teu músculo. Você bota bastante carga, mas você não se preocupa com a amplitude de movimento, com a cadência, se o movimento está de acordo com a capacidade funcional da articulação. Uhum. Um exemplo, o cara fazendo, sei lá, supino com o cotovelo acima da linha do ombro. Isso é comum você ver em academia. Porque tá pesado e o cara tá começando a recrutar dorsal. Ele sobe o cotovelo para fazer a depressão do húmero. Ele não tá subindo o cotovelo porque ele tá querendo isolar um feixe maior.
Então, quando você pensa no treino de força, o treino de força ele pode ser um treinamento de força funcional, hipertrófico, e que vai resultar na melhora da flexibilidade. Claro que, se você quer melhorar a flexibilidade, você tem que treinar flexibilidade. Sim. Ponto. Princípio da especificidade. O treino de força, ele ajuda na melhora da flexibilidade, mas tem que treinar a flexibilidade. Se você pensa em treinar força e força para se tornar mais funcional, você tem uma curva de força aonde a força máxima ela está lá, ela é importante e ela traz funcionalidade, mas o treinamento de força funcional, e eu não estou falando de buzu, não estou falando de bola, não estou falando de ficar se pendurando em coisas instáveis só para... Isso não é funcionalidade. Funcionalidade é trazer as funções biomecânicas do teu corpo. E você pode treinar força para isso. Para isso, a gente brinca com volume, com intensidade, com velocidade, aceleração, desaceleração. É muito prático. Vou te dar um exemplo, você vai entender. O fisiculturista, ele tem a capacidade de transformar 10 quilos em 20, dependendo da técnica. Sim, sim. Certo? Uhum. O crossfitter, ou o levantador de peso, ele tem a capacidade de transformar 100 quilos em 10. Se o cara fizer a técnica adequada. Um usa da vantagem mecânica. O outro usa da desvantagem mecânica. No treinamento do bodybuilding, tu busca desvantagem para tu ter menos carga, mas ter mais estresse e tensão sobre o músculo. É por isso que se aumenta o braço de resistência, você faz um vetor angulado para fazer a abdução do ombro. Uhum. No CrossFit, o cara busca a vantagem mecânica. Quando ele puxa a barra para cima, não é que ele joga, ele entra embaixo da barra. Entra debaixo da barra e sobe com a baixa na linha do corpo. Na linha do corpo. Exato. Então, quando você pensa em treinamento de força, ambos são treinamento de força. Uhum. Mas com características de treinamento completamente diferentes. Então, quando a gente pensa nisso que você fez, pensando em preservar a articulação, sim, a diminuição da sobrecarga é fundamental. Porque muitas das vezes o músculo que é vascularizado cresce, a articulação e o tendão que recebe menos vascularização, por muitas das vezes as articulações não são vascularizadas, eles dependem de líquidos do sistema linfático, do sistema de linfonodos e todo o sistema sinovial que vai nutrir. Mas isso é uma coisa crônica. Por isso que muita gente que usa, por exemplo, esteroide, a maior preocupação é a progressão de carga e volume de treinamento. Porque ele retarda a percepção de fadiga. Consequentemente, a sobrecarga e o volume no músculo é maior. E por muitas das vezes o crescimento muscular e o crescimento e a capacidade metabólica do músculo não é acompanhado pela capacidade ligamentar articular. Uhum. Então, aí faz um deload, né? Que você retira a carga e você faz ali um processo de washout, sabe? Que é tipo, vamos fazer uma limpeza que é 1, 2 semanas, aonde você diminui a carga e o volume de treino e você faz ali um treino mais moderado. E isso é treinamento, cara. As pessoas acham que treinar pesado que é treino. Eu achei... esse foi dia 24. Dia 24 não abriu aqui o CT. Uhum. Aí eu falei, porra, eu vou lá e vou fazer um treino full body. Uhum. Treinar superior, treinar inferior, superior, vou fazer um treinão. Aí eu tenho todo um ritual, né? Pra começar a treinar. Aí eu preparei tudo ali, coloquei uma música sozinho aqui, sozinho. Aí fui começar borrachinha pra dar uma ativada, né? Uhum. Eu coloquei borrachinha, fiz uma parte de alongamento de tornozelo, porque eu ia fazer agachamento, pá. Fui e comecei a fazer. Daqui a pouquinho, mano, eu já tava já com 150 no agachamento já. E quebrando para livre, e agachando. Aí tá, o treino foi ficando bom, aquele negócio foi ficando bom, fui me empolgando. Eu até falei isso nos stories. Aí daqui a pouquinho, eu fui pro terra. No final do meu terra, tava com 220 quilos. Eita, ferro. Fiz 3 repetições. Certo. Final. Elevação pélvica, 150. Daqui a pouquinho eu virei e falei, não tem condições mais de treinar superior, não, mano. Não tem condição, não. E o treino fiz búlgara, aí depois fiz, acho que eu fiz búlgaro. Não, foi só isso, mano. Uhum. Mas só que foi um volume tão bom, mano, que eu fiquei extenuado. Fiquei... Mas é isso. E assim, isso que você tá falando é porque você sabia que tinha que reduzir a carga.
Entende? E aí tu foi aumentando o volume, aumentando a repetição, a carga, perdão. Aham. E aí, tipo, se tu parar pra pensar, como que coloca na cabeça do teu aluno que redução de carga e treino leve e moderado também é treino? É treino também. Essa conscientização, ela só vem através do conhecimento. Por isso que eu falo que muitas das vezes a gente vê profissionais que eles estão preocupados em parecer, mas não em ser. E aí, numa hora dessa, como é que tu convence teu aluno que é preciso reduzir carga? Tu vai chegar para ele e falar assim: ah, vamos reduzir a carga porque é para preservar tuas articulações? Se tu não explica o princípio e o cara não tem a compreensão da importância da redução, do quanto aquilo ali vai ser bom pro ganho dele, tem gente que não emagrece por causa disso, cara. Tem não tem aquele o Brandão? Já. Rafael Brandão? Já. Ele, nessa última, sem ser essa última competição que ele teve, ele foi e mudou de treinador. Sim. Ele foi e mudou de treinador antes de ser o Jorlan, Aham. outro treinador. E esse treinador dele, ele virou pro treinador dele e falou assim: eu nunca tive um descanso. Nunca tive um descanso que eu falo tipo assim, teve o descanso da periodização de treino dele, mas tipo um descanso de 15 dias. Sim. De 15 dias, Sim. nunca teve isso. De parar. De parar, dar Sim. uma parada pro corpo Sim. dar um. Aí o treinador pegou e fez isso pra ele. Ele falou que foi a melhor tirada da vida dele. É, cara. Depois que ele voltou. Quando a gente pensa em esporte, né? A gente tá falando de um atleta de alto rendimento. O Rafa, tipo, representa muito bem, né? Nosso país. É importante você entender o processo fisiológico por trás de tudo isso, tá? Primeiro ponto da compreensão de um processo, desses processos é: muita gente fala de overtraining, mas pouca gente entende como prevenir o overtraining. E tem uma série de coisas que você pode fazer para isso. No caso dele, eu não sei se foi overtraining, mas uma das questões do overtraining é a sobrecarga psicológica. Tipo, o cara começa, porra, antes ele ia pra academia com prazer, treinar, e agora ele vai treinar já com peso de tipo, cara, tem que terminar esse treino logo. O cara começa a sentir peso naquilo que ele faz. Ou ele começa a perceber, o corpo vai dando vários sinais, né? E aí, numa situação como essa, antes do overtraining, né? Você tem um overtraining aqui, que é a capacidade, o cara chega numa capacidade que já não consegue treinar mais. Afeta psicológico, afeta libido, o cara perde prazer nas coisas do dia a dia, o cara perde rendimento, afeta tudo isso. E aí, isso é o máximo, né? Onde o cara chega e tem muita gente que chega, para e não volta mais. Relatos de atletas que chegam e não voltam mais. Atingem um nível de saturação psicológica tão alta que o cara para não por limitações físicas, mas por limitações mentais, psíquicas. E aí você tem lá o treinamento, e na curva de treinamento o que a gente pensa é, você dá um estímulo pro cara, a curva de performance dele vai cair. O treinamento é um estresse. Não é uma coisa confortável. Você não vai botar 150 numa barra e vai agachar e achar que isso é uma coisa natural. É um estresse. Só que é um estresse o quê? Programado. É isso que caracteriza o exercício físico. Então você dá um estímulo, a curva de performance cai. E aí você tem um período que é um período de compensação, supercompensação. Então antes a curva de performance estava aqui. Agora já compensou aqui. Ou seja, o cara já tem um limiar mais alto. É onde ele melhora a força, o cardio, vai melhorando. Só que aí, o que você faz? Você continua. Pum, e a curva tá aqui, ó, subindo, subindo, subindo. Só que o corpo humano, ele não segue essa lógica linear. Eu costumo dizer que a lógica biológica é uma lógica que não segue a linearidade. Nem sempre mais vai ser mais. Se tu fizer mais cardio e mais força o tempo todo, vai chegar uma hora que aquilo que era programado para aumentar a tua curva de performance começa a alterar, por exemplo, uma série de hormônios que o seu corpo produz, você começa a aumentar cortisol, a tua testosterona começa a cair, o teu GH começa a cair, você dorme menos, você fica mais estressado, ativação, hiperativação do sistema nervoso simpático te gera mais sobrecarga mental. Que isso. E aí tu vai vendo um cara que tá assim, porra, estressado, cortisol alto, não tô falando que é o caso do Rafa, tô falando até chegar no overtraining. E aí, nessa situação, esse cara, ele pode, das duas uma, ele vai ter um overreaching, que se fala que é a capacidade de alcance, né, a tradução, mas o overreaching, que pode ser funcional, que é, vamos estressar esse cara e depois dar um período para ele fazer
o polimento, né? O washout, para diminuir a sobrecarga. E tem o overreaching disfuncional, que é o cara atinge um ponto que dali é só o overtraining. E é onde o cara já começa. Lesão, o cara já não quer mais treinar. Então, tipo, condições para você prevenir isso é diminuir, às vezes, a carga e o volume de treino. E aí a gente está falando de carga e volume total de treinamento. Diminuir tanto a carga, a quilagem, quanto o número de repetições. E talvez isso daí seja o pulo do gato, né? Sim, Que sim. você pode render muito mais Sim. depois que... E você pode buscar outras formas, cara. Tipo assim, você não precisa, nesse caso dele especificamente, vamos supor, eu não quero parar 100%. Ele quer, vamos supor que seja um caso de eu quero tirar um período de não ir pra academia. Faz o seguinte, então, pô, pega a bike, vai dar um pedal com a tua filha. Uhum. Dá uma voltinha ali, vai dar uma caminhada em volta do lago, não sei, faz um carro, entende? Varia. A variação dos estímulos, porque isso, cara, não é só o fato do cara estar se estressando com a carga e o volume de treino. Às vezes a demanda de treinamento, o ambiente também influencia. Deixa eu te contar uma parada que aconteceu comigo. Isso eu já tava nos meus 22 anos. 22 anos. Quando o CrossFit começou aquela tendência, Uhum. Aí eu era do box lá de Seropédica, de CrossFit, do Vitor Paixão. E comecei a fazer o CrossFit, mas só que eu fazia musculação também. Uhum. Eu fazia os dois. Fazia musculação e o CrossFit. E aí eu fui e perguntei pra ele, pô, mano, quero saber como que faz aí pra entrar pra essa linha dos atletas aí, que eu quero competir. Certo. Aí ele, olha, tem que fazer isso aqui, tem que seguir essa tabela aqui, pá. Só sei que eu fiquei com uma demanda que eu fazia musculação, tinha que cumprir uma tarefa que era dos atletas, e o odd do dia, que era os treinos do dia, e eu ainda tinha que dar personal, aí tinha que fazer, trabalhava no Porto de Itaguaí, trabalhando no Porto de Itaguaí era uma demanda absurda. E ali, ó, comecei a me dedicar, e foi indo, aí teve uma competição, outra, até que teve uma competição lá de Nova Iguaçu, que era 2 dias de competição, mano. Cara. 2 dias de competição. Eu fui na primeira competição e era em trio. Uhum. Mas só que eu sou muito competitivo. Uhum. Aí quando chegou, era pra fazer um deadlift. Era um deadlift com não sei quantas cargas. E eu começamos a fazer aquela carreira assim de gente assim fazendo, né? E os trios assim. E minha dupla, os 2 moleques daqui de trás já tava morto assim, deitado no chão. Eita. Assim. E o cara gritava assim lá pra mim. E ele não para. Ele tava assalado aí. Eu bati aquele peso no chão, mano. E subi. Tá. Bati aquilo como nunca. Uhum. E ganhamos. Certo. Tá. Vim pra casa. Lombar parecia até que tava pedra, sabe? Pedra, sim. Cheguei lá no outro dia, eles dão uma fichinha assim pra você ir lá fazer liberação, sabe? Sim. Aquela liberação. Eu fui lá, eu falei, olha, libera aí minha lombar, porque minha lombar tá gritando. E o massagista lá, tipo, rapaz, acho que você não vai poder competir, não. Eu falei, não, libera essa lombar aí. Passava, não sei, passava uns negócios doidos lá. Libera isso daí que eu vou competir sim. Tá, isso era de manhã, minha competição ia ser 1h da tarde. Eu fui, peguei, ele liberou lá, aí ele, olha, descansa um pouquinho, depois você acorda, faz um alongamento e come pra você competir. Tá, eu peguei, deitei, normal, fui, acordei, comi, deu vontade de ir no banheiro. Fui lá no banheiro, tava urinando que nem Coca-Cola. Abdomiólise. É isso. Cara, só me deu tempo de entrar na ambulância. É ir direto pro hospital. A ambulância, eu cheguei que nem uma bola, assim, ó. Entrei dentro o pessoal não entendia nada. Eu entrando no meio do leito, assim, ó, de 4, assim, ó. Porque eu não aguentava colocar as costas. Sim. E, ó, morfina. Minhas enzimas cardíacas. Hidrata. Caraca, minhas enzimas cardíacas foram 17 mil. Só sei que eu fiquei 5 dias. Né? 5 dias no CTI.
e uns 22 dias internado. Pois é. Fiquei na merda. Pois é, e é importante você falar sobre isso, né? É importante ter o relato porque no final, o que se posta no Instagram não é isso, né? Hã? O que se posta no Instagram não é isso. Né? Aí o cara vê lá o cara batendo o PR, fazendo, porra, treinão. Eu tenho um amigo lá da Bahia, o Kim, cara, o cara é um monstro também, igual tu, grande, seco pra caramba. E ele fala, Léo, eu cheguei num período na minha vida que eu não queria olhar pra parada, tipo, que é carga de treinamento é muito alta. Aí ele levou isso agora de uma forma mais leve. Ele ainda continua competindo, mas já não tá mais na gana de, tipo, e vai de uma forma mais leve. Mas é importante falar sobre isso, cara, porque isso precisa, assim como todo esporte tem a regulamentação, isso precisa ser regulamentado de uma maneira mais humana. No sentido de você olhar com o olhar de um cientista, de um médico, de um fisiologista e falar, cara, não é pro cara chegar nesse ponto. Entende? E esse ponto não é. Tu não ouve um relato, não é um relato isolado. Não, tu ouve relato do. Imagina o na médico, comunidade o médico como um todo. que me atendeu, porque eu fui lá pra Nova Iguaçu e fui transferido aqui pro Oeste Doc. Aí o médico que me cuidou de mim, ele também teve. Por Pois isso é. que ele falou, Já olha, interviu. já interviu tudo, tive que fazer infiltração na lombar, tive que fazer uma pancada de coisa. Aí tu imagina, aí tu olha e pensa assim, né? Aí você vai entender do que eu vou falar. O cara olha, por exemplo, vamos supor que você fosse essa pessoa. Botar os louros, mas não botar lá a parte que deu problema, né? Que foi quando você foi pro hospital. O cara que vai te ver na rua e vai falar assim, ou vai ver lá as postagens de atleta do atleta e tal, e vai falar assim, cara, esse cara é saudável. Esse cara tá saudável, esse cara, porra, treina pra caramba, pega pesado. Só que tu ficou entre a vida e a morte. E aí, as pessoas... É uma coisa que... Por isso que é importante falar sobre isso. A gente precisa dissociar um pouco alta performance de esporte mesmo, competitivo, e de saúde, cara. Isso não é a mesma coisa, não. Um atleta que treina nesse nível, ele tá tanto pra doença Ele tá ali quanto o cara que não faz. E aí, o que é importante você levar em consideração é não estou estimulando ninguém a não se exercitar. Pelo contrário, tem que se exercitar. Mas o exercício para a saúde não precisa de um volume e uma intensidade tão alta. Tão alto. O cara ele precisa fazer minimamente 150 minutos por semana de atividade moderada vigorosa. Tipo, se tu pegar e dividir isso por 5 dias, dá 30 minutos por dia. Desconsiderando sábado e domingo, 3 vezes 5, 105, 3 vezes 5, 15, 150, então. Se tu treinar 5 dias 3 vezes por semana, se tu treinar em 5 dias, 30 minutos, tu já bate essa demanda. Então as pessoas estão confundindo muito, cara, e isso é um ponto importante para se falar, alto rendimento com exercício para a saúde. E isso, de alguma forma, afasta as pessoas da prática de exercício. Quanta gente você conhece que fala assim, não vou fazer crossfit, porque quem faz crossfit só se machuca. Exatamente. Academia, musculação, mesma coisa. Não vou fazer musculação porque eu não quero ficar musculoso. Quem te falou que tu vai ficar musculoso? Cara, tem um monte de gente que vem pra cá, pô, e me socou carga lá e, pô, não é isso que eu quero. Exato. Aí eu falei, então, é exatamente isso. Tem um monte de gente que vem pra cá com medo, mano. Com medo, assim, da musculação, mano. Por isso que é importante a gente democratizar e fazer as pessoas compreenderem que o esporte que você vê não é a prática de exercício na saúde. O esporte que você vê nas redes, em jornais, o que for, é alto rendimento. O que as pessoas precisam fazer para se tornarem mais saudáveis, longevas e com qualidade de vida é se exercitar voltado para a saúde. A pessoa não precisa fazer uma repetição máxima para ser uma pessoa saudável. Se ela fizer 3 séries de 10, a famosa 3 de 10, com a carga ajustada, intervalo direitinho, e fizer isso de forma constante, ela já está fazendo benefício para a saúde. A pessoa não precisa se matar de uma modalidade específica. Por exemplo, você só vai ser saudável se você correr. Não. Tu gosta de nadar? Vai nadar. Tu gosta de pedalar? Vai pedalar. O importante no final é a gente dissociar um pouco o que é alto rendimento do que é exercício para a saúde. E é uma coisa que eu já reparei, não vou falar de modalidade específica, mas que eu percebo que é muito comum. O cara entra no CrossFit,
E aí o cara vê ao mesmo tempo a galera que tá treinando pra saúde treinando e os caras que treinam pro alto rendimento treinando. E é E maneiro foi de o que ver. aconteceu comigo. Exatamente. Pô. Foi... É maneiro de ver. Aí o que o cara faz? Porra, quero treinar pro alto rendimento. Só que, muitas das vezes, o cara que tá ali agora no alto rendimento, ele já construiu uma base de 10, 15 anos. Tá com um lastro. E a gente tá querendo compensar esse lastro em 3, 6 meses. E aí fica, porra, mas eu não tô tendo resultado. Porra. Só que, tipo, o cara pra chegar lá, o cara pra chegar na maturidade muscular que você tem que ter o quê? 15 anos de treinamento, no mínimo. É. Aí vem chegar, sei lá, um aluno novo, pô, professor, eu quero ficar igual a você, em um ano. E é o que acontece, isso precisa de alguma forma. Eu acho muito legal a gente estar falando disso aqui, porque a gente precisa, de fato, difundir esse tipo de informação. É. Esporte de alto rendimento não é a mesma coisa que treinar para a saúde. E a gente não precisa treinar as pessoas que buscam saúde ao máximo sempre. Sim. Isso já abre um ponto para outra conversa, que é treinar ao máximo sempre, na maioria das vezes, está associado com a diminuição da frequência e até mesmo desistência do aluno durante o treinamento. Uhum. E isso daí é muito importante você falar, porque é o que mais, assim, eu tenho visto muito isso no salão. Tenho visto muito isso nas academias, a procura dos alunos, né? De saber, cara, muita gente pergunta assim, pô, o seu centro de treinamento funciona só de segunda a sexta-feira? Eu falei, pô, aí pega e fala assim, mas por que você tem 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana? Aí eu pego uma pessoa sedentária. Sedentária mesmo, nunca treinou na vida. Chegou aqui, ó, agora, entrou aí essa semana, né? O Rafael. Ele como é que fala esse negócio? Ele acho que vai trabalhar em TI. TI. Programador, né? Programador. É. 22 anos, não sabe nenhum tipo de movimento. Como que eu vou colocar o garoto para fazer 5 vezes na semana de treino? Com acompanhamento. No segundo dia de treino, ele já vai pegar e vai falar assim, já vai faltar o terceiro. E tem evidências que suportam isso, né? Tá entendendo? Não, Aí eu adianta- falei, não vai ter cara, benefício eu virei adicional. pra ele e falei assim, olha, começa com 2 dias na semana. É. O seu corpo, ele vai pedir mais. Como você começar a entender como que Sim. funciona, o moleque tá feliz da vida aí. Mas Tá é isso. entendendo? É isso. Não tem, na verdade, tem estudos da década de 90, né? Final da década de 90, que eles comparam. Você pega, inclusive, um estudo conduzido pelo grupo do Roberto Simão, lá da UFRJ, e o Belmiro é parte desse estudo também. Eles compararam, né? Efeito de 3, 5, eu não lembro agora os detalhes do estudo, mas basicamente eles compararam esse efeito de frequência sobre indivíduos destreinados. O indivíduo que treina 5 vezes na semana, ele não tem benefícios adicionais em ganho de força, hipertrofia, em relação ao indivíduo que treina 2, 3 vezes na semana. Então, é até importante, porque isso, você está seguindo um princípio de treinamento. Você segue o princípio de progressão. Né? O indivíduo vai, tem ali uma dose ideal, na medida que se adapta, você aumenta um pouco mais você pode aumentar o volume, você pode aumentar a intensidade. Na maioria das vezes, o que você faz para você conseguir aumentar o volume, você aumenta a frequência. Então, você, ao invés de treinar agora A e B, você vai dividir para você poder botar mais exercícios, né, por grupamento. E aí você vai ter uma frequência maior, porque ao invés de 2, o cara vai 3. Entende? Então, acaba que bate um pouco, né, nisso que você faz. Isso é fundamentado. Isso não é... Sim. Tá super, super de acordo. Não tem, por exemplo, e é muito pelo contrário. É muito comum você ver indivíduos que chegam na academia, eles fazem lá 5, 6, 7 vezes na semana, e em um mês eles estão parando. Porque eles começam a colocar na cabeça que é obrigatório, tá ali e tal, e aí essa pressão pelo obrigatório tira o prazer da prática. Cara, muito bom isso que você tá falando. E outra coisa que eu tenho pego bastante pessoas aqui, são pessoas claro que o engenheiro fez lá as máquinas, mas as pessoas muito com vício de máquina. E biomecanicamente, tipo, o agachamento, o terra, o exercício unilateral com halter. Cara, tem muita gente que chega pra gente aqui que é rato de academia. E chega pra gente... Ah, não, é porque eu não faço agachamento assim, não. Eu faço ali no Smith, ali. Eu faço ali no Smith. Mal não é agachamento. Tá É uma entendendo? adaptação. Aí eu fico assim,
Não, é porque eu só faço só cadeira flexora só. Eu não eu só trabalho só... Né? Aí chegou uma menina e falou assim, entrou aqui e falou assim, mas você só tem só isso daí de equipamento só? Vem treinar. O que mais falam pra gente? Eu falei, você quer fazer uma aula experimental? Pra mim te conhecer, eu faço uma avaliação com você, pra você conhecer como que funciona o nosso tipo de treinamento. Aí ela, eu vou fazer. Esquece, filho, já era. Cara, assim, é muito engraçado isso mesmo. Eu vejo que cada vez eu costumo chamar essas pessoas, claro, né? Não é nenhum tipo de ação preconceituosa, mas analfabetos do movimento. É tipo assim, a pessoa, ela treina, mas ela não sabe se movimentar. Isso é uma coisa muito, muito, muito ruim, porque isso está diretamente associado com doença neurodegenerativa, Alzheimer, Parkinson. Então, toda vez que você aprende um novo movimento, e quanto mais complexo esse movimento for, claro, não estou falando que tem que sair inventando um movimento e movimentos difíceis. Você tem que fazer a progressão para que a pessoa aprenda um movimento corretamente. Mais comunicações neurais, e aí a gente chama isso de neurogênese, que é a formação de novos neurônios. Essa pessoa, ela consolida no cérebro, tanto a nível cerebral quanto a nível periférico, nos músculos. E isso é como se você estivesse criando um arcabouço de neurônios e previne doenças neurodegenerativas. Então, o exercício por si só já previne. Mas quando você aprende uma nova tarefa, você tem um boom ainda maior de projeção e criação de neurônios. Isso é um ponto. As pessoas que, se você olha para o agora, o que você mais vê hoje nas crianças que a gente tem? Tu vê criança na rua jogando bola, gude, peão, pulando muro? Tu não vê. O que tu mais vê é criança no iPad, no celular, vendo vídeo, muito pouco, assim, não sei, a política pública do Brasil ainda é precária para isso, mas os parques também não são tão chamativos para as crianças. Tu não vê um parque legalzão que a criança vai querer ir lá, brincar. E por que eu tô falando disso? Porque a maioria do arcabouço neuromotor, que a gente chama de memória motora, a memória motora, ela é consolidada dentro dos 8 anos, até os 8, 10 anos de idade, que é o momento de formação e maturação dessa criança, do tubo e do sistema neural por completo. Quando essa memória motora ela não é consolidada nas fases iniciais da infância, é uma tendência muito forte da fase adulta do indivíduo não querer se movimentar e ter uma inclinação a não fazer exercício. Porque ele não tem arcabouço motor. E aí ele deixa de se beneficiar da prática do exercício porque ele não sabe fazer o movimento e se torna mais estressante para o cara porque ele tem que aprender o movimento. E aí, olha como uma coisa puxa a outra. Uma criança que não se movimenta, não constrói um bom arcabouço motor, se torna um adulto sedentário e se torna um velho doente. Então, quando a gente pensa nisso que você propõe, que é o movimento por si e a máquina como um complemento, um auxiliar para um direcionamento de carga, para um isolamento de uma musculatura específica, mas as pessoas saberem se movimentar, o aprendizado motor, ele é fundamental e a gente não olha para isso e pensa só que é fundamental porque a criança vai brincar mais. Mas é fundamental para a socialização da criança, é fundamental para a construção da vida adulta da criança e outra, é fundamental para a prevenção de doenças neurodegenerativas na fase da velhice. Então, é muito importante esse movimento nosso da educação física hoje de se preocupar em ensinar o movimento. Porque se chegou à conclusão que toda vez que você aprende algo novo, você retarda os riscos de desenvolvimento de Alzheimer, doença. É muito importante isso, ensinar movimento. E aí depois que a base do movimento ela é consolidada, você refina o movimento. O que eu vejo é a galera quer chegar já, refino de movimento. Vou isolar o deltoide, só que o cara não sabe fazer um desenvolvimento parado, em pé, com os 2 pés no chão. E aí o cara parece bambu na ventania, levanta o negócio e... Cara, ó, o seu Selmo, o rapaz que treina aqui, que tem Alzheimer. Cara, olha só. Ele chegou aqui pra gente como que ele era. Não respondia nada. Ele não conversava, não falava absolutamente nada. Aí começamos a fazer atividade física, comecei a fazer trabalho também motor com ele, Sim. tipo, passar por cone, essas coisas assim, trabalho de pegar as coisas com, tipo, reflexo não,
Velocidade de reação. Velocidade de reação com ele, todo esse trabalho com ele. E essa semana, sabe do que eu tava brincando com ele? Ah. De dardo. É isso. Essa semana ele tava brincando de dardo comigo. O nome disso é- o nome Tem um disso vídeo, é- cara. Ele brincando de dardo comigo. Ele falava o quê? Agora eu vou acertar tudo agora. É, Eu maneiro. vou acertar tudo agora. Aí esses dias, ele treina terça e quinta-feira. Aí eu fiz um trabalho com ele na terça-feira, que na quinta-feira eu fui fazer a mesma coisa com ele. Ele virou e falou, vamos fazer isso de novo? Viu? Eu falei... Aí eu olhei pra filha dele, ele tá assim. Ele tá assim dentro de casa também. Pois porque é. ele pediu pra poder pegar o pisca-pisca pra poder montar. Aí a filha dele virou e falou assim... depois eu pego isso, pai. No outro dia, ele sabe o que virou pra ele e falou? Lembrou? Não esqueci não, tá? Tô esperando você pegar a caixa até agora. É isso. E tem uma coisa, cara, que é fundamental. As pessoas não se atentam, cara. Para indivíduos com doenças neurodegenerativas, com demência, com Alzheimer, existe uma memória que é muito mais profunda e que pode ser muito mais explorada para o indivíduo se desenvolver na prática de exercício, que é a memória afetiva. Quando você olha para o cérebro lá, você tem estruturas primárias e o córtex. Né? As estruturas primárias, elas são estruturas que são autônomas. Ou seja, você não tem controle. Você não pode controlar, por exemplo, o teu batimento cardíaco. Você não pode, vou parar de bater agora. Você não consegue. Então, o movimento peristáltico, por exemplo, de engolir e o movimento... Tem contrações o tempo todo lá no teu intestino e tu não está controlando. E tem as estruturas que são corticais, que é a parte onde a gente pensa, controle motor, tem tudo isso, certo? As estruturas das emoções, elas ficam próximas e dentro de estruturas primárias. Só que essas estruturas de emoções, elas são primárias, e por isso recebem o nome, né, de primário, e elas têm a capacidade de ativar o córtex, que é a estrutura secundária, que é aquilo que você controla. E aí tem muita memória que é memória afetiva. Ou seja, o indivíduo ele experimenta a emoção e ele lembra de alguma coisa. Então, quando você entende isso, se você torna o exercício uma coisa mais afetuosa para esse indivíduo, automaticamente você está trabalhando a memória de uma outra forma, de baixo para cima e não de cima para baixo. Ou seja, você está utilizando de uma emoção, trazendo um bem-estar, um benefício, e isso, por consequência, vai se consolidar. Ou seja, se você for jogar dardo com ele de novo, ele vai falar. Faz um teste depois que tu me diz. Joga dardo com ele de novo. Se ele gostou, ele vai falar, pô, gostei. Ele ficou rindo, tu lembra? Ele ficou rindo e tipo... Claro que ele não tem muita... Eu falei, não, calma aí, não pega não. Ele tacou e ele já queria ir lá pegar no chão lá. Eu falei, não, deixa que eu pego. Fica aqui, eu pego pra você É bem legal de ver, cara. É bem legal de ver. É bem legal. E explorar isso é fundamental, cara. E aí é mais uma dica pra galera da nossa área. A população tá envelhecendo. A pirâmide populacional do Brasil tá se invertendo. A taxa de natalidade já caiu e a de envelhecimento tá aumentando. Isso é projeção futura. Se preocupar com condições neurodegenerativas, condições de indivíduos neurodivergentes, né? E aí a gente coloca aí o autista, pessoas indivíduos com autismo, né? Não classificando pela doença. Se a gente começa a se preocupar com essas questões também de desenvolvimento neuromotor, olhar para o exercício nesse aspecto, é uma outra margem populacional que tu vai atingir enorme. Quantas pessoas não estão envelhecendo? A tendência do Brasil para daqui a 30 anos é ter mais gente envelhecida do que gente abaixo dos 15 anos. Então, é a gente começar a se preocupar com essas margens. Isso está se abrindo, é um outro mercado. Eu não vejo gente se preocupando com isso. Então, exercício para saúde mental, Alzheimer, demência senil, populações neurodivergentes. Isso tudo são coisas que a gente tem mercado. E por muitas das vezes acaba entrando dentro de um movimento que é super a favor, que eu sou super a favor, que é a terapia ocupacional dessas crianças, mas que a parte do exercício pode ser muito bem preenchida por um treinador que sabe, de fato, por que ele está botando o dardo no meio do treino. Por que ele está fazendo o exercício que o cara gosta e não o que ele é obrigado a fazer. Numa situação dessa, se tu obrigar esse cara a fazer... A memória que vai ser construída é de desafeto. Vai ser um sofrimento, ele não vai voltar.
Entende? E é engraçado que eu coloco ele na bicicleta. A primeira coisa, quando ele chega, eu coloco ele na bicicleta pra poder dar uma ativada, né? Aham. Aí eu vou coloco ele na bicicleta. Aí ele fica assim, eu falei, fala, seu Celso, e aí? Já tá chegando aonde já? Ele, já tô já no West Shopping já. Aí ele fica, já tô no West Shopping já. É legal, né? Aí ela, é? Então já você passou por onde? Eu vou conversando com Pra ele ver já. se lembra o Vou caminho. conversando com ele. Aí ele vai falando assim. Aí a filha dele virou essa semana e falou assim. Que ele falou assim. Encosta o carro aí. Ela encosta o carro o quê? Por quê, pai? Ela. Não, eu quero dirigir. Ó, Eu quero só dirigir. tem que ter cuidado também. Aí Tem que eu falei, acompanhar. quer dirigir como, pai? Você não consegue dirigir. Se vira. Eu Ah. quero dirigir. Aí foi e colocou ele na rua do Valão aqui. E ele sentou no colo dela. E ele dirigiu. Ah, Ele queria legal. dirigir um pouquinho, entendeu? É. Aí colocou no colo. Aí ela falou assim: quem diria. Ele falou: né? Quem diria. Eu tô sentado no teu colo pra poder dirigir. Isso Viu? já foi ao contrário já. Memória afetiva. Olha só. Memória afetiva. Caraca, mano. O cara buscou a memória afetiva da filha sentada no colo dele. Mas Mas eu falei, caraca, eu é muito fico legal, até arrepiado em É questão bem disso. legal. E toda vez que for pensar em ensinar movimento, lembra sempre, traz à memória dele coisas afetivas. Uhum. Como o senhor senta na mesa, sei lá, se ele gosta de ir num barzinho, como o senhor senta na mesa, na cadeira da mesa do bar? Aí bota uma cadeira lá, o cara vai sentar. Agora senta e levanta 10 vezes. Quando tu vai ver, tu tira a cadeira, o cara tá fazendo agachamento. Mas tu buscou. As pessoas acham que para ensinar movimento é só visual, toque e fala. Uhum. Mas tem uma coisa que poucas pessoas esquecem, que é a capacidade sinestésica do corpo. A gente consegue lembrar de movimentos baseado na nossa memória. Então, vou te dar um exemplo. Faz uma rotação externa com abdução de ombro e depois faz uma extensão de ombro com cotovelo. Aí tu vai falar, porra, o que é isso, né? Faz um arremesso de handball. Abdução, rotação externa com extensão de ombro e cotovelo. Mas só de falar, faz um arremesso de handball, tu já pensou. Então, essa integração de memória e movimento é uma coisa que a gente pouco explora. Eu vou te ensinar a agachar. Afasta os pés, joga o quadril para trás, estufa o peito, bota o joelho para fora. Porra, o cara já se perdeu. Fez lembrar de uma moça que tava aqui. Aí eu falei pra ela ia fazer o agachamento sumô. Aham, Agachamento sumô com um kettlebell. certo. Aí ela nunca tinha feito. Aí eu falei, olha, agora nós vamos fazer o movimento de pegar a cestinha do chão e subir. É isso. Subir. Aí eu fui e coloquei pra falar, mas isso é mole, isso eu faço direto. E, cara, quando eu coloquei pra fazer, ela fez o movimento certinho, segurando o kettlebell. É isso. É isso. Botar a roupa no varal. Aham. Desenvolvimento de ombro. Botar a roupa no varal. Ó, botar a roupa no varal. Aí fala, vai fazer o desenvolvimento do ombro. A pessoa começa a fazer tudo. Bota a roupa no varal. Aí já. Entende? É buscar, saber explorar essas Saber questões. explorar. E aí é onde eu falo. A gente aí volta lá no início da nossa conversa. Sair da superficialidade. Tipo assim, na maioria das vezes, não tem essa reflexão do porquê fazer as coisas e por que trazer memória afetiva para o exercício. Aí você entende que nem sempre o exercício vai ser sobre você ser obrigado a fazer o que você tem que fazer. Se torna mais democrático. Não, tem gente que precisa fazer o que ela gosta de fazer para que ela faça alguma coisa. E o que tu vê na internet é o quê? No pain, no gain. Se não for para ser bem feito, não faz nada. Tem que ser perfeito. Senão... Entende? Verdade. Aí que tu vê onde coisa fica ali na superficialidade. Quando tu aprofunda, você vê que o conhecimento da nossa área ele é muito mais amplo do que esses jargões que são mais. postados. Né? Muito mais. Caraca, se deixar, a gente Vai, fica horas vai e horas aqui. Vai embora. Que isso, cara. Muito Assunto bom. tem. Assunto tem demais. E aí, ô Jonathan? Fala comigo. Tá gostando? Tá bom. Tá bom? Cara, mas Você só... começa a fazer assim, ó. Rapaz, é tanto conhecimento. Não, cara. Começa a fazer, rapaz, eu nunca pensei em nada disso. Então, Hã? passou. Depois tu começa a entender quando tu começa a ouvir. Cara, e é muito interessante isso, porque que se deixar, as pessoas pegam e a gente fala assim, pô, Rafael, você vai trazer fulano de tal aqui, traz fulano de tal. A gente para poder conversar
Cara, tem tanta história, né, cara? Tanta história, tanto conhecimento que... Igual do Alzheimer, pô. Hã? Pra mim, como, tipo assim, você conhece o Alzheimer como, tipo assim, quando você recebe a notícia, você vai ter Alzheimer, você já pensa, acabou. Não. Daqui pra frente, aí ele começa a falar, lá tem um pontozinho lá que se você trazer uma lembrança, exercitar ela, você começa a trazer uma memória. Tipo assim, cara, pra quem tem um familiar assim, ouve isso, é tipo uma esperança, tá ligado? Não, sem dúvida, mas sempre lembrando que é irreversível. Não, é irreversível. E tem que ter acompanhamento médico, mas É, o sim, exercício sim. ajuda Mas muito. o exercício ajuda muito, Exato. E é uma esperança isso. É. Tipo assim, E eu tava vendo em questão disso, eu fazendo um acompanhamento com ele, né? E eu tô estudando mais em questão disso por estar com uma pessoa que eu não Sim. tinha muito... isso tá sendo um desafio pra mim, porque o que que acontece? Ela quando chegou, né? Ela quando chegou, ela virou assim, vocês aceitam a pessoa com Alzheimer? Eu virei e falei, aceito. Claro, Aceito, pô. é isso. Eu aceito. Aí eu comecei, como que é o tipo de trabalho que tem que fazer, o que que tem que fazer, comecei a procurar conhecimento, né? E hoje pergunta aí, já tá já o quê? aí tá aqui com a gente vai fazer... 6 meses? Não, Mais, né? mais do que isso aí. Já tá 10 meses. 10 meses com a gente já. 10 meses, ó. Maneiro. E a melhora foi absurda, absurda. Isso A é gente bem tinha legal. quase pegar ele no colo dentro do carro, colocar ele aqui Tirar, dentro. Ele não andava, não É. falava. Hoje em dia- Tu fala com ele, ele ri, brinca. E aí tu para pra pensar, olha só, como que vai muito além. Aí tu vê assim, cara, ele sai do carro, você já melhorou a capacidade física dele, né? Uhum. Ao mesmo tempo que melhorou, de alguma forma, atenuou os efeitos do Alzheimer na questão mental. Só que, quando a gente fala assim, melhorou a capacidade física, a gente sempre fica assim, aumentou a força, aumentou a resistência, aumentou a coordenação motora. Mas, na verdade, tu aumentou o tempo de qualidade, tu aumentou, sei lá, talvez ele agora se desloque melhor para ir passear mais vezes com a filha no carro. Porque antes ele não sabia como sair do carro, agora ele sai. Talvez ele tenha mais independência para ir no banheiro, é menos constrangedor ter que ficar chamando pessoas. Talvez ele tenha mais capacidade de deslocar com um prato na mão, que antes podia cair e ter um risco de vida para ele. Uhum. Então, quando a gente começa a pensar nesses aumentos de capacidade física, a gente está pensando numa melhora na vida da pessoa que transcende a nossa capacidade de compreensão, porque tu não sabe como é que é a vida dele no dia a dia. Uhum. Mas ele, quem tá com ele, tá vendo. E aí, uma coisa que vocês vão ver que vai ser o melhor pagamento que vocês vão ter é quando a filha vier e falar assim, pô, Rafa, pô, galera, muito obrigado. Pensei que meu pai não tinha mais jeito. E eu tô vendo meu pai viver uma vida que... Não, ela fala isso. Sempre quando ela tá aqui, ela fala assim, Rafael, meu pai é outra pessoa. É isso. Ele é outra pessoa. É isso. E aí volta lá pro início. Isso é propósito. É quando aquilo que você quer fazer é bem feito, você recebe por isso e você transforma a vida de outra pessoa. Qual é a consequência disso? É o que vocês estão colhendo. Recompensa. Cara, que sensacional. Que bate-papo sensacional, Léo. Caraca, obrigado. valeu muito, cara. Valeu muito. Prazerzaço. Cara, que conhecimento. A gente, vocês que não são inscritos no canal, tá perdendo isso daqui, ó. E essa semana agora só vai ter corte sensacional do Léo aí na nossa rede social, então aproveita que vai ter muita coisa boa, vai ter muito corte bom aí. Vamos aproveitar. Ô, Jonathan, Fala comigo. agora é contigo, porque se deixar a gente fica horas e horas aqui, né? O cara tem que descansar porque o cara vai partir amanhã. Amanhã já volta. Já volta. Isso daí. Então, bora lá, Léo. São 3 perguntinhas, bem simples, diretas. Você quer começar pela boa ou pela ruim? Pela ruim. Pela ruim. Qual foi o momento mais difícil assim, que você passou na sua vida? Quando passei necessidade. Sua necessidade? Você pode contar um pouquinho? Posso. Eu não tenho vergonha de falar, não. Cara, como eu falei, né? Bem no início eu vim de uma família... Minha família é uma família bem humilde, da Baixada Fluminense, de Nilópolis. E quando eu passei pra UERJ, né? Eu não ia fazer faculdade, na verdade. Minha mãe falou, você vai trabalhar em algum lugar pra gente poder ajudar dentro de casa. Eu peitei e falei, não, vou fazer faculdade. Ela queria que eu fizesse um técnico. Eu falei, não, vou fazer e fui. Aí chegou, primeiros 2 anos fluiu.
Minha mãe trabalhando como manicure e ela trabalhava também de diarista na casa das minhas tias. E eu não podia estagiar ainda. Aí eu consegui um trabalho, um estágio, barra trabalho, numa academia lá em Nilópolis. E eu basicamente alongava o aluno e limpava as caneleiras, limpava a colchonete. Foi assim que começou. E aí chegou um momento que, com os reajustes das coisas, as coisas aumentando de preço, as coisas ficaram muito caras, né? E aí eu chegou num ponto que eu não tinha dinheiro para ir para a faculdade mais. Não tinha dinheiro da ida, não tinha dinheiro da volta. E para comer era pão com banana, pão com manteiga, era isso, passava o dia inteiro. E, cara, real, não tenho vergonha nenhuma de falar disso, porque eu sei que muita gente da nossa área já passou, se não passa por isso. E aí chegou um momento que eu não consegui mais, cara. Eu falei, cara, não dá mais. Eu tava me amarrando na educação física, como eu sempre me amarrei. E eu fiquei, tipo, 1 semana, 2 semanas sem aparecer. Aí consegui ir num dia. Aí nesse dia eu fui e a mochila que eu tinha rasgou no meio da sala, que já tava toda remendada. Aí o professor viu, o Afonso, sou eternamente grato a ele até hoje. E aí eu não sabia, ele comprou uma mochila para mim, que inclusive eu tenho guardado em casa até hoje, uma mochila da Adidas toda preta. E aí ele me deu, só que entre o período que ele comprou e ele me deu, eu fiquei mais 2 semanas sem ir. E aí ele se preocupou, pô, por que esse cara não tá indo, né? E aí ele pegou, de alguma forma, eu consegui ir depois de 2 semanas para a disciplina de anatomia humana lá na UERJ. Ele perguntou, pô, cara, por que você não tá vindo? Aí eu mandei uma desculpa lá. Ah, ele, pô, não, eu sei que você é um cara interessado, tá acontecendo alguma coisa, me fala. Eu não aguentei. Aí eu, porra, desabei, já tava querendo conversar com alguém há muito tempo. Essa época eu tinha acompanhamento pela prefeitura lá, com psicólogo e tudo. E aí eu conversei com ele, falei, cara, minha mãe teve um problema nas pernas, teve que fazer, porque ela tinha problemas circulatórios, teve que fazer muita injeção. Minha mãe não tá conseguindo trabalhar. Quem tá segurando a onda lá em casa é meu irmão, e eu não tenho dinheiro de passagem. Aí ele falou assim, por quanto tempo você tá assim? Eu falei, pô, desde que eu comecei a faculdade, eu luto para ter o da passagem. Aí ele falou assim, então calma aí. Aí esse foi o dia que transformou a minha vida. Ele pegou o telefone, ligou pra mulher dele, falou assim, Cláudio, tudo bem? Tudo tal. Eu tava do lado de fora ouvindo, que ele tava na sala dele. E pô, tô com um cara aqui, que é meu aluno da educação física. Ele é médico, cirurgião. E ele dá aula de anatomia lá na UERJ. Ele falou assim, tô com um aluno aqui que é um aluno muito querido, um menino é muito bom e tal. Sendo que a gente nem se conhecia direito e ele já falando isso. Eu queria adotar ele. Falou assim. Aí eu falei, caralho, esse maluco tá mal. Na hora, tu não espera isso no Rio, cara. Tu não espera. Tu não espera, não. Aí eu falei, cara, aqui, Caraca, olha isso aqui, cara. Por Deus, mano. Por Deus. Tô todo arrepiado. Mano. Aí ele falou assim, eu queria adotar ele. A mulher dele, na hora, traz. Só falou assim. Ela falou alguma coisa desse tipo. Pode trazer, não sei o quê. Não sei o que ela falou, porque ele tava no telefone. Aí ele chegou pra mim e falou assim, ó, senta aqui. Domingo eu vou fazer um almoço lá em casa. Você pode levar sua mãe e seu irmão. E não é pra ir. Ele tentando me confortar, não é pra ir arrumado, não. Eu vou estar de chinelo de dedo, porque provavelmente ele morava no Leblon, cara. Eu falei, cara, já me preocupando, aí fomos. Chegou lá, sentou a família dele, 2 filhos, um menino e uma menina, a esposa, ele, eu, minha mãe, meu irmão não pôde ir porque tava trabalhando na frente dele. Aí ele, enfim, conversaram e ele, Márcio, deixa eu cuidar do teu filho por 2 anos. Eu morei 2 anos com ele, cara. Tudo que eu... E foi num período que meu pai tinha abandonado a gente. Depois meu pai voltou, hoje eu tenho uma relação ótima com ele. Mas foi um período que, tipo assim, eu cresci como ser humano de uma forma absurda. Assim. Eu nunca vi um cara com tanto amor e um cara tão empático, assim, como ser humano. E ali, ele me ensinou a fazer instrumentação cirúrgica. Eu comecei um estágio, aprendi sobre instrumentação cirúrgica e comecei a ganhar um dinheirinho por fora para ajudar minha mãe. Era nessa época que o estágio eu recebia R$3. Eu passei a receber 300 por semana. Caraca, cara. E dali, cara, se não fosse ele, talvez eu nem tava aqui, cara. Eu não tava aqui, certamente. Não teria terminado a faculdade. Eu estaria trabalhando, talvez, como técnico em alguma coisa ou em algum emprego local lá de Nilópolis. E ele foi o cara responsável quando eu ainda morava com a minha mãe. Não tinha... Tipo, a gente passou necessidade, a gente pegava, as tias levava, tinha uma tia minha que vendia cachorro-quente na esquina, ela levava, minha mãe passava lá para pegar os restos das saladas, das coisas que sobravam, e era o que a gente jantava.
Então esse foi o período mais difícil da minha vida. Caramba, cara. É. A gente, eu falo o seguinte, né, cara? A gente conhece pessoas, mas não sabe como que é por trás daquilo dali, de onde veio, né? Aí eu falo muito sobre isso, porque muitas pessoas não conhecem a origem, de onde que eu vim, por eu ter isso daqui hoje aqui, mas eu lembro, tenho uma memória muito grande, eu muito pequeno, dentro de um espaço desse aqui, ó, onde eu e minha mãe moravam, porque eu sou filho único de mãe solteira, que as pessoas batiam na porta da casa da minha mãe para me pedir, porque a minha mãe não tinha condições de me criar. E a minha mãe eu escutava a minha mãe falando assim, o que eu comer, o meu filho vai comer. Isso. E a gente não sabe, né? A história de cada pessoa, e você conta isso agora, e é muito muito forte. Igual também teve a história do Rogério Camões aqui, que foi adotado, ele negro, foi adotado por uma família de branco também, lá no Leblon. Aham. E, né? cara, pra você ver, e na época era um absurdo isso, né? Era um absurdo. Então, cara, É por isso que eu falo, cara, tipo assim, geralmente as pessoas quando me conhecem, né, assim, ou quando eu vou em algum podcast, as pessoas sempre se preocupam em, tipo, fala as suas titulações, né? Porra, papel. Papel. Não faço questão de ser apresentado pelos meus títulos. Eu quero que as pessoas me conheçam por quem eu sou, não pelo que eu faço. exatamente. Eu acho que é muito importante a gente se preocupar com isso, porque tem muita gente em lugar que tá lá no topo, mas pisou na cabeça de muita gente. E tem gente que tá no meio, mas também levantou muita gente. Uhum. Entende? Então depende muito do que você faz e não da onde você tá. As suas ações falam mais, né? Uhum. Exatamente isso. Porra, muito bom, cara. Agora, vamos pra boa. Porra! E foi um momento bom, assim, que marcou muito sua vida também. Um momento bom que marcou muito minha vida, porra, quando eu recebi a oferta de trabalho para ir lá para a Alemanha. Eu acho que foi um momento muito bom, porque eu estava terminando o doutorado e assim, eu estava bem posicionado aqui no Brasil, já estava, tipo, tinha aluno de personal, eu estava dando muita palestra, mas eu sempre quis ter uma experiência no exterior. Tipo, eu não falava inglês, nunca tinha saído do Brasil, da América do Sul. O máximo que eu fui no Chile, fiquei 5 dias no Chile e voltei com uns amigos na época que eu dava personal na Barra. Mas quando eu fui para a Alemanha, foi o mais desafiador da minha vida. Mas foi ao mesmo tempo o de maior crescimento, mais uma vez. Porque eu aprendi a falar inglês, me tornei fluente, aprendi sobre outra cultura, aprendi que é mais importante você ouvir do que você falar, porque quando você está numa cultura diferente, se você fala mais do que você ouve, às vezes você pode ser muito desagradável, principalmente quando as pessoas elas são de uma cultura diferente, né? Então, eu acho que esse foi um momento que foi assim, qual é o teu maior sonho profissional? Me tornar um pesquisador internacional. Depois disso, eu vou ver o que eu vou fazer. E foi o que aconteceu há 3 anos atrás e vem fazendo isso até hoje. Eu acho que esse foi um dos melhores momentos, assim, da minha carreira, né? Como pessoa, são os cafés da tarde, quando eu posso sentar com a minha mãe e tomar um cafezinho da tarde. Esse é o melhor. Pô, isso é muito bom, né? Um café Já tô sentindo falta já. Cara, Agora, muito pra bom. gente fechar com chave de ouro, olhando pra aquela câmera ali, um conselho que você tem pra galera que vai estar te assistindo aí. Bom, um conselho para você, não negocia teus valores. Antes de você procurar conhecer qualquer coisa, antes de você procurar conhecer ou aprofundar em qualquer conhecimento, se aprofunde em quem você é e o que você representa. Porque quando você entende os seus valores e você coloca os seus valores em jogo, você está negociando você. Então, entender sobre os seus valores é saber que valores são inegociáveis e valores não têm preço. E isso te alimenta para que você alcance os objetivos baseado naquilo que você almeja. Então, isso é a definição de sucesso. Sucesso é impessoal, intransferível. E isso está diretamente relacionado com você fazer aquilo que representa quem você é. Então, não negocie seus valores. E mesmo que isso seja a base de muito dinheiro,
não negocie. Segue firme. É essa. Muito bom. Cara, que bate-papo sensacional, Léo. Porra, Pô, irmão, te agradeço Eu que agradeço muito, aí. muito, muito, cara. Que sucesso pra você. Vou estar Amém. aqui agora ligadão na sua rede social, Valeu, obrigado, te acompanhando. E vou dar uma olhada lá naqueles lá. Vou comprar um cursinho desse daí pra poder aprender. Não Sempre precisa. aprendendo mesmo. Pô, me manda teu e-mail. Dê pra poder Pode aprender. pode mandar teu e-mail do Jonathan e aí eu te libero pra vocês. Pode Porra, mandar, caraca, tá, Flor? obrigado. E ó, galera, o arroba dele tá na descrição. Segue lá. Chama no direct. Pode chamar, Chama no qualquer direct, dúvida é só porque, ó, falar. chama no direct que vocês vão ter lá também pra poder comprar todo o que tem lá, os trabalhos que tem, tudo que tem. E, ó, agradeço muito a vocês por estarem aqui com a gente aqui no nosso Orocast aqui. Jonathan, valeu. Valeu, obrigadão. Valeu mais uma vez, cara. Obrigado, Porra, Rafa. muito Obrigado, Jonathan. Todo Valeu, sucesso pessoal. pra você. Valeu, galera. Um beijo no coração de vocês. Pô, show de bola.